compartilhar a tela. Beleza. Estão todas vendo a tela aí? Tá muda, amigo. Tá Agora, me agora, ouvindo? agora, tá. Tá aparecendo, sim. Beleza. Meninas, hoje o encontro vai ser mais participativo. Antes de a gente começar o conteúdo, a Polly e a Débora não estavam na primeira reunião ao vivo. Acho que seria válido, né, elas compartilharem com a gente um pouquinho, é, de como é que está a operação delas hoje, como é que é a experiência delas no consignado. Coisa rápida, 2 minutinhos só para a gente conseguir alinhar, porque a gente já conhece a operação uma da outra e elas não estavam no primeiro dia, né? Uhum. Se vocês puderem compartilhar, Débora e Polly, que não estava, né? No primeiro dia, das meninas que estão aqui. Isso. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Você quer falar primeiro, Débora? Fica à vontade. Ou eu posso falar? Acho que pode começar. Vou começar então. Então, eu já tenho 12 anos, no total 12 anos. Trabalhava numa outra empresa. Vou tentar resumir, tá? Se eu estiver falando muito, vocês falam. Pode ficar à vontade. Sim. Eu trabalhava numa outra empresa e o meu esposo montou. Aí nós saímos dessa empresa. Primeiro, meu esposo saiu, montou a Crédito Conceito. E na Crédito Conceito, estamos há 6 anos. Só que tem 2 anos que ele saiu. Ele está num outro ramo, totalmente diferente, fora do consignado. E aí eu que assumi, né? Então, assim, foi meio que cair de paraquedas, porque eu só vendia, minha função era só vender. Aí eu passei a fazer todas as funções que antes ele fazia e não parei de vender, né? Porque é uma Nossa. coisa que ele também trazia sempre, desde a época quando ele trabalhava na outra empresa, que ele era gerente, ele sempre quis estar na ponta. Então ele falou assim, eu não vou parar de vender porque eu preciso entender ali como que é na ponta, né? Como que está ali esse processo de falar com o cliente, porque muda muito, né? E hoje, então, aí que muda mesmo. Tem mudado assim muito. E assim, aí eu tenho muita dificuldade, a minha dificuldade maior assim é com relação a contratações, e essa questão também assim de estar motivando, né? Porque antes eu só só vendia, né? Então, e eu nunca dependi de ninguém para estar me motivando, sabe? De falar, Poliana, faz, tem que fazer e tal. Não. Eu já sabia das coisas que eu precisava fazer, né? Eu tinha metas minhas pessoais, da empresa, então eu não dependia de ninguém para estar me motivando, por mais que tinha, né? Mas hoje não é assim, né? Eu não posso pensar nem trabalhar dessa forma, porque tem pessoas que precisam ali que vai lá e dá um toque, ou vamos, tal. E faz muita diferença, né? Esse feedback, esse toque que a gente precisa dar, né? Então eu tenho muita dificuldade, porque às vezes eu penso que as pessoas são como eu, não são. Então essa é a minha grande dificuldade. E Ai, hoje Polly, me deixa você muito tem legal pessoas que você... trabalhando contigo? Oi? Hoje você tem pessoas trabalhando contigo? Como é que tá? Você tá home? Quem trabalha contigo tá home também? Você tem loja? Como é que tá esse formato aí do dia a dia do trabalho? Então, aí eu tenho loja, aí a gente chegamos a 8 pessoas aqui na loja. Hoje somos três vendedores e um operacional.
Das três, duas estão em home, por enquanto, né? Elas estão em home até organizar algumas questões, assim, de filho mesmo, no colégio, né? E elas vêm aqui uma ou duas vezes por semana, elas vêm aqui para o escritório, mas elas ficam maior parte do tempo em casa, E como você home. acha que o rendimento delas com relação à venda foi o mesmo em casa, igual era na loja? Sentiu alguma diferença com relação ao resultado delas? Senti. Uma delas, uma delas, ela está há menos tempo, 3 meses. Então, ela já entrou para esse formato mesmo, né? Para eu sentir ali como que era a questão de home, que até então eu não tinha. E uma outra que já ficava só aqui na loja, ela tem um mês passado, ela foi para home. E ela não teve um bom resultado. Então, eu já identifiquei, até a gente já fez até uma reunião na semana passada, eu já identifiquei isso, né? Porque ela não tem um perfil para trabalhar home. Ela Porque precisa ela é de daquelas que precisa de ter alguém do lado ali para estar motivando e tudo. Então, eu já identifiquei isso. E ela também já sentiu, já identificou. E como que elas, hoje, como é que o cliente chega até elas? Elas que fazem a prospecção, como é que está essa parte assim de quem traz o cliente, quem atende, elas fazem tudo? Elas que fazem, né? Assim, a gente tá trabalhando com o WhatsApp. A maior parte, assim, do retorno que a gente tem é pelo WhatsApp. Algumas ligações, mas a maior é o WhatsApp. E aí, essa prospecção tem sido pelo WhatsApp, através de planilhas que eu encaminho, ou através de campanhas que a gente faz. Eu até comecei a fazer fiz o teste da URA, fiz o teste do WhatsApp em massa, mas o WhatsApp em massa eu tive muita dificuldade, porque eu tive mais banimento, e aí, assim, agora vou reiniciar, né? Inclusive com a nova indicação que vocês deram, já fiz contato com a empresa para a gente começar a usar essa nova ferramenta, porque eu não tive muito sucesso, mas foi questão de banimento, mas eu acredito também que por falta de experiência mesmo, assim, é, eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a trabalhar com essa questão, né? Porque banimento, vocês sempre falam que sempre pode existir, né? Independente da ferramenta que for, pode ter esse banimento, né? A gente não está imune disso, não. Mas aí, e utilizar de outras ferramentas também, né? Utilizar uma URA, que seja ali um tráfego pago, né? Eu até fiz um teste, foi uma indicação também, até fiz um teste semana passada, com o tráfego pago e para ver, né, como é que tá. E eu quero trabalhar o CIAP para ver como que tá o retorno. Porque assim, aí eu vou usando o WhatsApp, ligação, para ver o que é de que forma que vai dar mais certo. Ou às vezes vai ser necessário utilizar tudo, né? A Uhum, gente vai conseguir te ajudar com essa distribuição aqui de ferramenta. uhum, Cada público que vocês vão escolher trabalhar, a gente vai conseguir dar um direcionamento. Ó, quer focar nesse público? Vai, começa por essa aqui, mês que vem implanta a outra. A gente vai dar esse caminho para cada um de vocês, tá? uhum, E aí, só por último, para poder eu entender, você consegue monitorar essa negociação delas já através do WhatsApp? Você consegue ver todas as conversas em tempo real? Seja compartilhando no WhatsApp web, ou seja através de algum sistema? Como é que está esse monitoramento para você ter certeza real que elas estão produzindo, que elas estão falando com o cliente, que elas estão digitando as propostas? uhum. Então, eu não tenho nenhuma ferramenta para acompanhar isso, né? Ok. Quando elas vêm aqui na empresa, é que eu faço esse acompanhamento, que aí eu sento e vejo o que que deu certo, o que que está dando certo, como que está a prospecção, né? Porque às vezes o que tem dado certo para uma, trabalhando ali o mesmo público, usando, é, vamos dizer assim, quase as mesmas copies, para uma dar certo, para outra não. Então é a forma que eu tenho atualmente, né, de acompanhar isso, mas nada, não tem nenhum sistema assim para poder acompanhar. Só mesmo ali que quando elas abrem ali as conversas que a gente vai
vai alinhando e Mas vendo nem o que que... compartilhando Isso, o WhatsApp web, assim, em tempo real, você tem no seu computador o mesmo WhatsApp que elas usam lá na ponta para conversar com o cliente. de um único número, você fala? E, É. não, na verdade, até que seja cada uma utilize um. Ah, sim, não. Você pode abrir o WhatsApp que elas estão abrindo lá na casa delas, você pode abrir também no teu computador, você pode abrir vários Ah, sim. usuários do Google, assim, ou uma guia anônima, uma guia normal, e aí você consegue acompanhar elas. Ah, verdade. Eu acho que vocês até ensinaram, um dos primeiros treinamentos foi isso, e eu Isso. não me tentei, é verdade. Elas te mandam o QR Code, você manda o QR Code, elas escaneiam ali se elas têm o número de WhatsApp no celular delas, e aí você já consegue acompanhar também o que elas falam ali. Hum, O que você falou ali sobre a parte de motivação e tal, né? É legal que você já tem esse tipo de consciência, né? De que você é uma peça ali importante para cumprir esse papel ali com elas, né? De estar acompanhando, né? Motivando, incentivando, e às vezes é direcionando mesmo, né? Você vai dando ali uhum, o direcionamento do que elas têm que fazer, né? Onde que elas podem melhorar. É bom que você já tenha essa, porque às vezes a gente sai do papel ali de funcionário, digamos assim, né? De estar ali cumprindo aquela função todo dia, de repente você passa para o papel de gestora, né? E aí você tem que fazer toda essa adaptação que precisa, porque daí você não é mais aquela pessoa que faz sozinha, você é aquela pessoa que faz o time fazer, né? uhum, E isso muda bastante, né? É um desafio bem maior. sim. Mas que legal. E deixa eu te perguntar, elas têm assim um script formatado assim certinho, tipo, do que elas têm que falar com cada cliente? Elas têm esse tipo de passo a passo, assim? Tipo assim, Tem, tem? E você trabalha tem. com quais Uhum. produtos? INSS? INSS, SIAP, FGTS e Governo de Uhum. Minas. E a gente começou agora também com algumas prefeituras. Que legal. E como é que está sendo a prefeitura? Que essa parte, assim, tem muita gente que tem medo, mas eu acho que acho que Então, é legal. assim, a gente iniciou com a prefeitura aqui da cidade mesmo, que até então a gente não focava, que é a prefeitura de Uberlândia, Uhum. só que a gente ainda não teve um retorno bom. Por quê? A gente não tem o acesso de consultas de margem de prefeitura. Uhum. Então, a gente depende da promotora para trazer essas informações para a gente. E, às vezes, essas informações não vêm muito assertivas. Não vem. Às vezes manda uma semana, manda uma margem do cliente, vamos supor que ela está ali positiva. Você pede, depois de uma semana, você pede de novo, ela está tipo R$ 700 negativo. E a gente não conseguiu ainda entender isso e eles também não sabem explicar para a gente. Porque pelo que eu entendo, eles buscam também de um sistema que já traz pronto e eles não sabem explicar para a gente. E aí, às vezes, a gente fica ali naquele questionamento e o cliente fala, mas eu não tenho, não estou negativo. E a gente não consegue entender. Mesmo fazendo ali uma análise manual, a gente ainda não conseguiu entender. Então, a gente ainda está, vamos dizer assim, apanhando um pouco desse convênio, tá? E ele não é muito atacado aqui na cidade, é mais atacado por pessoas de fora do que aqui, que só tem dois correspondentes, assim, que focam mesmo na prefeitura. Então, aí das promotoras veio, trouxe isso para a gente, abriu os nosso olhar, né? Falou, olha, vai para esse convênio, mas a gente precisa ainda entender mais a fundo algumas particularidades dele que não está fluindo. Olha, deixa eu te falar, eu trabalhei por anos em uma cooperativa de crédito, a gente não tinha nem mailing, nem tinha acesso à margem dos clientes também. E isso nunca foi um problema, porque a partir do momento que o cliente ele já sabe que tem isso, ele vai te liberar. A única dificuldade que você pode ter é, de repente, no acesso a esse cliente. Mas é que a gente está acostumado no INSS a saber quem a margem para depois fazer, Uhum, tá? Mas a maioria dos outros convênios, o próprio cliente já faz esse teste de inverter, né? Ao invés de você saber quanto que o cliente tem margem ou não, porque ele tem a senha, né? Se você sabe lá dentro do RH como é que ele faz o reset de senha, como é que ele faz para pegar uma nova senha, você faz isso para ele, você passa as informações e você acompanha, ó, o senhor vai lá, pega a sua senha para a gente fazer a consulta aqui de margem, né? E tal. E você sempre fala, ó, é importante eu fazer o consignado, porque é uma linha de crédito mais barata. Se você está usando no banco algum conta corrente, se você está usando seu cheque especial, você já pode quitar, você vai ver que vai sobrar
troco, tarará, sabe? Uhum. Faz aquele comercial ali com o cliente e ele vai no RH, pega a senha e te devolve, você consulta ali e tem certeza, entendeu? Porque realmente, assim, ó, margem de promotor, essas coisas assim, não é 100% assertivo. Mas eu acho muito legal esse tipo de convênio. Que bom que você conseguiu abrir os olhos para esse novo desafio. Acho que é muito válido isso, sabe? As pessoas tinham que fazer o cadastro ali pelo menos ali atender a sua região bem atendido, sabe? E depois Uhum. conseguir expandir. E prefeitura, eles são muito carentes, então Então, dá um retorno bom. uhum. É isso. A gente fez isso, Polly, com as meninas no primeiro encontro, porque isso serve para a gente conseguir ter um alinhamento para quando a gente for no individual, a gente conseguir passar um cronograma de acordo com o teu formato, a tua realidade e o que a gente entende como pontos que você consegue colocar em prática de imediato para ir amadurecendo a tua produção. E eu acho que o que você pode começar a fazer para, a partir de hoje, é fazer um espelhamento do WhatsApp. Não estou levando só pelo lado de monitoramento por segurança, para que você tenha certeza de que toda a demanda de cliente realmente está sendo produzida para a sua empresa. Isso é muito importante, por mais que a gente, mas eu confio, está pelo Uhum. tempo, a gente sabe que isso acontece, e principalmente das pessoas que a gente menos espera, tá? Uhum. Segundo, para você conseguir entender o tempo de atendimento, por que que não está vendendo? A gente consegue mandar o cliente manda a mensagem, quanto tempo será que ela está demorando para poder responder? Será que ela só responde depois que coloca o filho na escola, almoça, tira o cochilo, volta? Então, você precisa monitorar esse tempo de atendimento, você precisa monitorar o quanto elas estão insistindo, persistindo naquele cliente que disse um não. E aí, para que não fique nada é, desconfortável para elas, você é o que a gente sempre fala, transfere a responsabilidade. Fala, olha só, meninas, eu vou conversar com vocês, porque agora a gente tem, nós temos os mentores, uma empresa que está cuidando, que vai ajudar a gente a melhorar, a reescrever as nossas copies, a criar um fluxo de atendimento, a diminuir o tempo de atendimento da operação. Então, a gente vai precisar espelhar o WhatsApp, porque eu vou precisar mandar alguns prints para poder elas ir ajustando junto comigo. E aí você já começa, porque, como a Lu falou, o WhatsApp Business, né, ele tem na versão beta, você pode ter até 4 dispositivos conectados nele. É só Uhum. espelhar no WhatsApp Web. Uhum. Entendeu? Então você consegue tranquilamente monitorar em tempo real. Você fala, não, porque assim é bom, porque a hora de repente você está colocando o filho na escola, eu posso dar uma olhada, se o cliente responder, eu posso ir lá e dar uma atenção mais rápida, entendeu? Aí você tem que Uhum. trazer, e aí você vai perceber pela atitude delas se elas vão ter algum tipo de desconforto quanto a isso ou não. E aí isso já gera uma temperatura para você entender até onde elas estão contigo, até onde você pode confiar que elas estão entregando melhor. Porque se elas estiverem com essa consciência tranquila, elas não vão ter empecilho. Você consegue nem falar por telefone, não. Fala no vídeo, ou fala pessoalmente. Eu, como você, pegaria até de surpresa. Quando elas estivessem pessoalmente na loja, chama para conversar, chama para faz um lanchinho, explica quais são as suas expectativas, o teu investimento com relação a isso, o quanto você entende que o treinamento pode ajudar todo mundo a crescer como um todo, e aí você fala que vai ter algumas modificações para poder amadurecer o mercado, porque você quer implantar novas ferramentas, enfim, né? Joga lá, né, para elas qual que é a sua intenção, e fala que precisa do telefone para poder espelhar o WhatsApp, porque hoje você vai ter uma equipe como é que a gente falou ontem? De orientadores de resultado para poder você conseguir afunilar o atendimento e trazer, né, números maiores. E aí você vai ver na fisionomia quem está entregando realmente tudo que pode, quem está enrolando, você vai ver o desconforto Uhum. delas, se elas vão se sentir desconfortável ou se isso vai dar um gás. Aí dali você já Entendi. começa a ligar uma antena para poder ter os seus próprios critérios. Que a gente não precisa de ninguém que não está disposto a somar com a gente. Se uma opção de melhoria que requer um pouco mais de transparência delas trazer qualquer tipo de desconforto, de cara você já sabe que elas não vão contigo. Entendeu? Aí você vai conseguir, ao longo do tempo,
com outro olhar, saber até onde elas precisam fazer parte, ser substituída, até onde realmente é o formato home office que está deixando elas produzirem menos, e elas que realmente relaxaram com relação à operação. E o que eu estou falando aqui serve para todos vocês, porque eu vejo muita gente falando que mudou de loja para home e não foi o mesmo resultado. Só que a gente precisa entender que, assim, ó, a gente tem a função de como líder, né, motivar a nossa equipe, trazer sempre soluções, trazer coisas novas, trazer ferramentas que vai otimizar tempo, que vai melhorar a qualidade. Essa é a nossa função como gestor. Só que a gente precisa entender que eles são adultos responsáveis e são pagos por exercer uma função. Não pode ser uma responsabilidade nossa lembrar eles de fazer o que tem que ser feito. Uhum, Então, a maioria da justificativa para quem passa para home e não tem resultado é porque o colaborador está relaxado e não está entregando aquilo que ele entregava quando ele tinha alguém olhando para ele o tempo todo. uhum, Entendeu? E aí a maneira de você conseguir, de forma indireta, fazer com que eles se movimentem na prática é trazer pelo menos dois, nem que seja estagiário, nem que seja dentro de um grupo de Facebook, recrutar pessoas, mas colocar cara nova dentro da operação. uhum, Mesmo que você vá lá, feche um grupo vá num grupo de empregos do Facebook, pode ser da tua região mais próxima, faz uma seleção ali, uma pré-seleção online, combina algum tipo de ajuda de custo, mais um comissionamento acima da média, tipo, se a gente paga um salário para um colaborador, isso já é praticamente tema aqui dos insights que eu já estou adiantando, e a necessidade que sempre acontece, uhum, mas se a gente pagar um salário para o... Tchau, amor. Se a gente pagar um salário para o colaborador e paga 1% de comissão, a gente pode dar uma ajuda de custo de R$ 600 de sobrevivência e uma comissão, se a gente recebe um FGTS de 15%, a gente não vai passar rentabilidade para ele, porque ele não tem experiência no consignado. FGTS é um produto bom para a gente trazer pessoas inexperientes, né? Até porque eles acabam fechando para família, amigos, eles conseguem, no paralelo à base, anunciar nas redes sociais, então dá para fazer um trabalho de retorno legal. Aí a gente oferece para ele R$ 600, vamos dizer, mais 5% de comissão. É um número bom, que ele vai se movimentar, entendeu? E uhum, vai colocar uma meta diária para eles. Então, o teu custo, você vai ter um mês para o cara fazer pelo menos R$ 600. É impossível isso não acontecer. Se em uma semana ele não fizer, a tua dívida é R$ 150. Então, assim, dá para Mas não vocês vai estar frio mesmo. Eu fui lá visitar os ativarem, senhorzinhos lá da roça. dá para vocês ativarem já isso de imediato, fortalecer e fazer o time que está com vocês se movimentar de cara, se empenhar melhor e já trazer dinheiro para dentro da operação. Tipo assim, é o que eu entendo para quem está sem fluxo de caixa para investir numa estrutura mais CLT, algo, né, mais a longo prazo, um teste trazendo parcerias para poder trabalhar em troca de ajuda de custo de forma mais autônoma, já vai causar um grande reboliço dentro da empresa. E para quem trabalha sozinho também, porque você consegue ter uma outra pessoa que você cria um senso de responsabilidade com ela, com relação ao horário, a gente vai falar aqui também com relação a gente tem equipe remota, todo dia tem que ter um Zoom com câmera aberta. Então, isso faz com que vocês se movimentem também para poder conseguir cumprir um horário, para poder estar ali a postos, porque tem outras pessoas que estão inseridas na operação. Então, para quem trabalha só, também é uma opção. De cara, amanhã já ir lá no Facebook, vaga de emprego, trazer parceiros para poder vender. Isso gera uma movimentação legal, dá um gás, dá um ânimo. E, no final das contas, além da gente trabalhar melhor, o dia que a gente não está muito legal, a gente entra pela responsabilidade, e no final tem dinheiro em caixa. Para que, então, vocês consigam fazer uma estrutura mais sólida, até porque vocês vão observar quem vai vir, se vale a pena registrar carteira, se vale a pena fazer um contrato. Aí vocês vão vendo pelas pessoas que chegarem qual que é o tipo de vínculo que vai valer a pena vocês terem com aquela pessoa, entendeu? Mas de antemão, de cara, qualquer R$ 600 de ajuda de custo, mais 5% de comissão sobre o que eles venderem, quem pular fora, porque não se garante de vender, ótimo, melhor do que ficar aqui me dando trabalho. E quem encarar vai se esforçar para poder ganhar. E se com muito esforço ele não conseguir reverter aquilo ali para venda, uma semana é o suficiente para ele pagar o custo dele. Se em uma semana ele não conseguir te vender pelo menos
2.000, 5.000 de FGTS, tu já sabe que ele não vai se pagar. Você vai tirar R$ 150 do bolso, vai agradecer ele e vai embora. Então, assim, o risco é baixo para a movimentação que pode trazer. Você pega aí uma faixa etária mais nova, que vem cheio de gás, eles saem postando tudo quanto é lugar, e vai vindo pingado, vem 500, vem 1.000, vem o pai, vem a mãe, vem todo mundo, e o negócio vai andando, né? A gente consegue fazer um cálculo consciente para poder oferecer um incentivo, um bônus para quem bater meta, aí o negócio vai andando, mas assim, é uma boa opção para poder a gente conseguir gerar caixa com baixo custo e o risco quase zero de levar prejuízo. Não precisa contratar um chatbot, o máximo que vocês podem fazer, de repente, se vocês pegarem, de cara vocês conseguem vocês mesmos distribuir os leads, né? Com um único disparador e direcionar para o WhatsApp de cada um. Se vê que tem um que é mais espertinho em tecnologia, já compra uma licença, bota para ele. Se por algum acaso botou aquela licença na máquina dele, ele está executando, e aí ele saiu da empresa, não tem problema. Se for lá pelo Zap Stream, chama o Vitor, fala, Vitor, eu estou migrando de colaborador, minha licença está ativa, você consegue para mim ativar em outra máquina? Ele vai ativar, sem nenhum custo adicional. Então, vocês têm essa liberdade de ir aplicando o teste, né? E a gente até falou isso lá na aula ontem do treinamento, não sei qual de vocês estavam agora, eu não consigo me lembrar, mas a gente falou muito sobre essa questão de conseguir trazer essa rentabilidade, de gerar um fluxo rápido com o FGTS, sabe? E trazer um retorno muito bom numa velocidade bem curtinha, porque na pior das hipóteses, prejuízo vocês não levam no produto FGTS, porque é um público aberto, fácil de vender e com uma comissão que está razoável, que paga rápido, então, sabe? O dinheiro gira rápido. Então, já dá para quem tem time dar um alerta, sabe? Deles se sentirem pelo menos ameaçados. Se as pessoas novas que vão chegar aí e se eu não fizer o melhor, eu vou perder as chances. Então, ao invés da gente ir lá e dar uma prensa e falar que tem que vender mais, que isso, que aquilo outro, não, traz pessoa nova, pronto. É uma maneira silenciosa de dar um gás neles. Ou então, quem já está ali de sacanagem já vai sair e porque vai achar que perdeu o posto e ele vai embora para o livro não ter vontade. Mas, no mais, quem se preocupa e enxerga a empresa de vocês como um sustento, vai começar a melhorar os resultados para não perder para quem está chegando agora. Então, para gerar uma movimentação e juntar o útil ao agradável, juntar um movimento legal que vai gerar ânimo para todo mundo, até para vocês, e ao mesmo tempo gerar caixa para que consiga investir em outras ferramentas, né? E estruturando e amadurecendo mais a operação. Isso é muito massa, que tu vai ver que é um movimento natural. As Uhum. pessoas já vão começar a vir diferente, já vão começar, né? Isso é muito legal. Quando você traz uma pessoa nova, o grupo já se movimenta. Outra coisa, até que a André colocou aqui no chat, Polly, os telefones que eles usam no WhatsApp é da empresa ou é do funcionário? Da empresa. Ah, show. Porque isso é bem importante também. Eu sei que tem muita gente que às vezes trabalha com um colaborador e que bota o telefone do próprio colaborador. Não esqueçam que quando o colaborador for embora, ele vai levar seus clientes também, tá? Então, isso é um ponto que às vezes a gente peca, né? Tem muita empresa que ainda faz isso, né? Mas é um ponto importante para a gente, só para a gente ressaltar aqui, para que vocês não façam, vocês tenham essas linhas para a galera conseguir receber aí o contato dos clientes, tá? Uhum. E o melhor meio de fazer isso é contratando um número fixo virtual. Por quê? É barato, né? R$ 15 aí por mês. Você consegue colocar o DDD que você quiser. O cliente que chega, ele confia porque vê um número fixo, então ele entende que tem uma empresa por trás daquilo. E amanhã depois, esse colaborador que não tem que colocar a tua empresa resolveu ir embora da tua vida, você vai lá na mesma hora e derruba o número dele pelo sistema. Não tem que te dar chip, não vai te dar burocracia nenhuma. Você vai instalar simplesmente o WhatsApp virtualmente em outra máquina e vai cair para ele. E vai vir com o WhatsApp conectado no teu Gmail, todas as conversas, para que qualquer um outro colaborador consiga dar continuidade. Aí saiu o João, vai entrar a Maria no lugar do João e vai dar continuidade. Vai se apresentar para o cliente, falar que o João foi relocado para outro setor, mas que a Maria está aqui para poder atender o cliente da melhor forma e vai seguir o fluxo normal.
Assim, só dele saber que ele não tem autonomia sobre o teu WhatsApp, que você tem um monitoramento em tempo real sobre tempo de atendimento, qualidade, persistência, negociação, ele vai ficar naquela de tem que dar o melhor, porque ela está vendo. Ela tá vendo. E é legal a gente parar uma hora do dia lá, dar uma olhada, e você vai lá e interrompe. Fala, ó, João, vim com um cliente aqui tal, te perguntou um negócio, espera aí que eu vou. Fala para ele que você vai passar para tua supervisora. Deixa que eu explico isso para ele. Eu falo, caraca, ela tá, pronto, fez de Big Brother, ela tá o dia todo olhando o que eu tô fazendo. Então, eles vão se entregar mais. E você vai ver que só com isso já vai dar sabe, qualquer 200% de tudo, de possibilidade de negociação, de produção, porque relaxa, né, gente? E relaxa, né? Aí vai indo, um dia tá com gás, outro não tá, vai empurrando com a barriga, e aí tá à vontade. Aí o que eles não querem que você veja, eles vão lá e apaga, sabe? E agora não tem essa, até porque se eles apagarem no celular, continua pelo WhatsApp Web. Então, e é de graça, né? Então, assim, é muito, muito legal. Inclusive, acabei de ter um insight aquilo que eu vou contratar os números fixos para a gente subir a campanha das estruturas de governo Dois clientes ao mesmo com o tempo. DDD local, Coloquei esse. entendeu? Acabei de ter esse estalo aqui. É, aí da mesma forma que conecta o celular, se for o número de celular, o fixo é da mesma forma. Conecta do A mesmo única jeito. diferença é que o fixo, por ele ter só 8 dígitos, você tem que colocar no perfil de WhatsApp Business. Ele não pega no Uhum, normal. Mas é uhum. só essa diferença. Você consegue Hum. conectar. E aí, quando você cadastra o chip, ele é muito simples. Não sei se você já viu um vídeo que eu postei uma vez, que eu ensino como que faz para poder contratar. É muito fácil. Você escolhe, você consegue escolher o DDD, tem algumas opções de número, você contrata, faz o pagamento e tem a opção de configurar. Quando você vai em configurar, ele pergunta como é que você quer autenticar aquele telefone. Aí você coloca assim, ó, siga-me. E o telefone ou que você usa para trabalho ou pessoal, mas um telefone seu. Por quê? Como é que você faz? Por exemplo, quando o cliente liga para aquele número, Você não comprou um menor e deu pra ele? peraí, Deixa pra ele, que eu tô indo com ele. Sim. Você dividiu com ele? aí, Polly, é assim, ó, quando você colocou na opção do siga-me e colocou um telefone que você tem acesso. Quando você vai ativar o WhatsApp, você vai colocar o número lá no WhatsApp e ele vai mandar o SMS, só que não vai chegar. Aí você vai esperar passar aquele tempinho, né? Tipo, não recebi o código. Aí vai passar, tipo, 2 minutos. Depois que passar aqueles 2 minutos, você vai em Me Ligue. Aí, quando ele tentar ligar para aquele número fixo, ele vai ativar a função Siga-me e vai tocar naquele número de telefone que você cadastrou. Entendeu? Aí você consegue ouvir o código do WhatsApp, colocar lá no aplicativo e ativar. O que é legal do fixo? Que aí, vamos dizer que você está com uma campanha ali rodando naquele número, o cliente está no WhatsApp, é um cliente de alto ticket, ele está desconfiado, ele quer ligar para ver se a empresa existe. Quando você salva o número fixo, por exemplo, eu tenho um número fixo 4062-1100, 1101. E o 1100 eu uso para FIAP, eu sei que está com a operadora Maria. Aí eu gravo na memória do meu telefone. Fixo FIAP barra Maria. Quando o cliente liga para esse número, ele vai tocar no seu telefone, certo? Mas ao invés de aparecer o número do cliente, aparece o número fixo. Então, quando você salva esse número como uma referência, você já consegue dar um atendimento personalizado. Por exemplo, eu consigo colocar assim, ó, fixo barra ICRED. Eu já sei que eu estou rodando uma campanha de FGTS naquele número. FIAP barra Facta. Quando o cliente liga no fixo, que aparece aqui no meu contato, que é um cliente que está ligando para o número Facta, eu consigo atender, se eu quiser, como correspondente do Banco Facta. Bom dia. Aí o cara fala, caraca, é do banco mesmo.
Ah, eu recebi uma mensagem, quero saber se é verdade. Aí você já consegue direcionar. Então você consegue ter várias campanhas, a gente tem mais de 30 números fixos, vocês conseguem ter quantos quiser, direcionar para um único número de telefone que eu recomendo que seja o seu, e na hora que algum cliente ligar, você vai saber exatamente para qual número o cliente está ligando. Você não vai saber qual é o número do cliente, você vai saber para onde que ele ligou para a ligação chegar até você. Então você consegue misturar, colocar FGTS, SEAP, qualquer público, quantos operadores você quiser, porque quando tocar qualquer um deles, é tipo uma central. Ele vai tocar para você e você vai saber de onde aquele cliente está vindo para dar um atendimento personalizado para ele. É mesmo, o mesmo lance que a gente fala sempre do WhatsApp, com opção 1, 2, 3, de onde você é FGTS, INSS, Prefeitura. A gente não recomenda isso. Pelo número fixo com a função do Siga-me, levando para um único telefone, você já consegue fazer essa triagem. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena porque o investimento ele é muito baixo. E assim, e até que você utilize para poder fazer as próprias campanhas, você paga R$ 15 por mês, paga R$ 15 por mês. Mas se for banido, não for um banimento definitivo, você resgata aquele número, sem ter que enfiar chip, sem ter que fazer nada. Porque você manda o e-mail lá para o WhatsApp, quando retorna que desbloqueou, é só você colocar o número lá e receber um novo código. Você não precisa fazer nada com o número, porque ele é banido do WhatsApp. Quando a gente trabalha com chip físico, teve um período que eu tinha um caderno que eu colava com durex, os plásticozinho, e botava o número do telefone. Quando eu era banheiro, eu tinha que ir lá caçar. Qual que é o chip? Aí tirava do plástico, enfiava no telefone Uhum. e colocava para funcionar. Aí o Victor me mandou ontem um link do AliExpress que tem uma chipeira para iPhone. É tipo uma placa assim, e com uma extensão. Aí ele vem com uma entrada que você bota dentro no seu telefone. E cada plaquinha daquela é um chip físico que você consegue conectar. Já tô louco que não comprar, vai testar. Mas dá para você botar, tipo, igual a chipeira de antigamente, você consegue colocar Aham. 10 chips físicos lá dentro. Só que a diferença é que eles funcionam simultaneamente quando você conecta ele no seu telefone. Já vou comprar para poder testar. Mas aí é legal porque vão ficar todos os chips conectados ao mesmo tempo. Eu espeto uma única entrada e ele ativa tipo os 100 chips. É uma coisa de doido. Nem vou botar no meu telefone que eu vou ficar com medo. Tipo, Daqui a pouco explode o telefone aí por causa mas aí disso. compra sei lá, o iPhone 6 aí da vida e tenta ver se vai rodar. Mas assim, acaba sendo prático, entendeu? Eu percebo que o fixo ele só tem vantagem. Você mascara o DDD, você recupera banimento, você tem um controle total de quem está utilizando a linha. Nesse valor, você tem 100 minutos para poder fazer ligação. Ou seja, se você colocar lá tem um aplicativozinho, né, que a gente chama de softphone, que o teu operador pode colocar lá dentro do telefone dele. E se ele precisar realizar uma chamada para aquele cliente, ele vai ligar lá daquele aplicativozinho. Então você consegue ouvir a ligação. E, tipo assim, 100 minutos, eu acho que pelo fluxo hoje que a gente tem de, de ligação, que não é muito, para ele ligar fora do WhatsApp, caso o cliente venha preferir, eu acho que super atende. É uma ligação via VoIP, a pessoa só precisa estar com o Wi-Fi conectado legal. Mas você tem total monitoramento sobre tudo que acontece naquela linha, pô, por um valor, sabe? E se a pessoa consumir, você ainda consegue adicionar saldo ali pré-pago que é distribuído entre as linhas. Eu tenho 10 linhas, só que um operador foi lá e consumiu os minutos todos, porque ele fala muito. Eu vou lá e boto R$ 50 de recarga. E aí todas as linhas começam a ter saldo para poder continuar realizando ligação. Então, assim, é surreal, gente. Vale muito, muito a pena, porque a gente tem todos os benefícios dentro de uma ferramenta só, entendeu? E, assim, aí a gente traz a diferença, né, da operação quando ela está bem estruturada. E nem tudo é sobre um sistema caro. E muita gente não tem esse conhecimento, não sabe que você paga lá o número fixo e consegue fazer tudo isso por R$ 15 por mês. Porque você paga R$ 26,90, né, no primeiro mês, que tem uma taxa de instalação, e não tem fidelidade, não precisa de cartão de crédito, você consegue pagar ali no Pix. Se aquele número for banido definitivamente, você pode derrubar ele lá e subir um outro na mesma hora, então ele já ajuda muito, assim, já muda totalmente a operação quando você consegue implantar ele
ali, tanto na parte de segurança nossa, e como credibilidade para o cliente também. Porque o cliente de alto ticket, ele tende a ligar para a gente. Nem que seja para testar, nem que seja para ouvir tua voz, nem que seja para saber se você é de verdade. E aí, quando ele liga, ele tem um atendimento personalizado, porque tu sabe qual foi o banco que você usou para poder fazer uma prospecção, aí, meu amor, ele passa o CPF na hora para você, tu já tô com o sistema aberto, tu já simula, já fez contrato, ó, vou te dar um oi no WhatsApp com os documentos que você precisa mandar. Fechou o contrato, 5 minutos, sabe? Então, assim, Sim. super vale, super vale. Nesse caso, Lê, se é banido, eu não tenho que comprar outro número. Não, Não precisa, igual acontece com os. exatamente, não precisa. É, Ele é Hum, banido do WhatsApp. A uhum, senha continua ativa. Aí o que que você faz? Você manda um e-mail para o WhatsApp solicitando o desbloqueio. Quando o uhum, WhatsApp te retorna que o número já está liberado, você vai lá no aplicativo, adiciona o número, ele vai mandar um outro código que você vai ativar, porque a tua linha continua ativa. O banimento é só para o WhatsApp. A menos que acontece, mas é raro, quando tem um banimento definitivo. Mas fora isso, não. hum, mas às vezes o banimento definitivo é em função muito da forma como vocês solicitam ali o desbloqueio, né? Até eu coloquei esses dias ali no grupo para uma das meninas e eu fiz isso para de outra também. Tem um textinho ali que você fala, você escreve assim, agora já estou ciente dos termos do WhatsApp e tal, e aí manda para lá, pedindo para ele desbloquear, ele desbloqueia. Se você já. E tem que ter só um cuidado assim, para não mandar sempre esse e-mail de um mesmo e-mail, entendeu? Porque às vezes pode ser que, tipo assim, esse e-mail que já pediu 5 vezes para desbanir, esse cara tá de sacanagem, entendeu? Lembrando sempre que o WhatsApp é da Meta, né? A Meta é do Facebook, do Instagram. Eles são uma potência mundial, então a gente tenta burlar um pouquinho eles, né? Mas não menosprezando toda a inteligência que tem dentro da empresa, né? Porque eles desenvolvem. Mas dá para fazer isso, tá? Eu botei esses dias né, num grupo. É engraçado que as pessoas, depois que dá certo, elas não voltam para dizer que deu certo, né? Mas aí a gente fica tranquilo porque deu certo, porque não voltou para reclamar. Mas já teve 2 pessoas que eu já passei ali a orientação certinha, o e-mail, tudo que tinha que mandar. Aí eles já solicitaram e, pelo visto, deu certo, né? E uma outra forma assim, mais avançada de fazer, é por isso que, gente, raramente vocês vão ver eu dando microaulas lá dentro do grupo, né? Porque eu acho que nem todo mundo merece ter esse tipo É. de acesso, de informação. Eu não falo isso com arrogância, não. Eu falo sobre mérito de aproveitamento mesmo, que vai fazer valer essa informação. Como é que a gente faz? Sabe o emulador, que a gente coloca lá os números do WhatsApp? A gente pode fazer uma nova instância para criar um e-mail. Você abre um Gmail dentro do emulador e você consegue fazer aleatório. Na hora que for criar o Gmail, como é que eu faço? Eu pego o número daquele telefone, 21 40 62 100, @gmail.com. Crio ali na hora. A senha, igual para todos. Crio uma senha padrão lá, que vocês nunca vão esquecer, igual para todas. Criou o e-mail dentro do emulador, mandou o e-mail para o suporte do WhatsApp. Copiou e colou aquele textinho, solicitando lá o banimento. Quando está no emulador, que o WhatsApp respondeu, vocês vão, se a notificação estiver ativada, vocês vão receber a notificação do que chegou um e-mail. Chegou um e-mail, vocês vão lá e vão reativar aquele Ativar. WhatsApp. Fechou aquela instância, acabou. Foi banido de novo, e vocês podem, por exemplo, colocar lá no. É muito legal que dentro do próprio sistema do número fixo, você consegue dar nome para cada linha. É surreal, gente. Dá nome para cada linha. Então, assim como você salva o número lá dentro do telefone de vocês, você consegue salvar lá para identificar qual que é a linha de quem. Que ele te dá uma opção de editar o nome ali da linha. E aí, o que que eu faço? Quando é um número que já levou um banimento, do lado da descrição eu coloco uma letrinha B. Eu já sei que algum dia ele já foi banido e que eu já tenho um e-mail criado para ele. Então, se eu precisar solicitar um novo desbloqueio para aquele mesmo número, eu já sei que eu não preciso ter o trabalho de criar um novo Gmail. Eu vou lá, acesso o número do telefone, @gmail.com, a mesma senha e mando um novo e-mail. Então, assim, é tudo tão, quando tá organizadinho, tão rápido de resolver, que, pô, baniu. Vou lá, entro no site, esse número aqui já foi banido. Eu abro o emulador, faço o login e mando. Pô, não foi banido?
eu crio o e-mail rapidinho, vou lá. Aí chegou lá na hora, criei um e-mail do zero. Caramba, pediu para mandar um SMS. E agora, o que que eu faço para poder validar esse e-mail? Não posso usar mesmo meu telefone, porque eu já validei um monte. Dentro do Telegram, o mesmo canal que a gente gera número virtual para o WhatsApp, ele também gera número para Google. Então você consegue Pra pagar tudo, né? lá, eu acho que é até mais barato, né? R$ 2 e pouco, se não me engano. É, você consegue ir lá, gera um número para Google, é o mesmo esquema. O Google não pede, às vezes, o número do celular para poder lhe mandar o SMS. Você vai colocar lá no Telegram que o número é para Google, ele vai gerar o número do telefone. Você vai copiar e colar lá no Google. Ele vai dar um OK, vai gerar o SMS, né? O SMS vai chegar dentro do Telegram, copiou e colou, validou. Pronto. Ativou o e-mail. Uma única vez. Pagou R$ 2 e pouco. Toda vez que precisar entrar naquele e-mail, vocês não vão autenticar 2 fatores, tá? Porque senão toda vez que você for tentar entrar, ele vai mandar um novo token e você não vai ter como validar porque aquele número ali era virtual. Ele vai ter um tempo de vida de 20 minutos. Então, nunca ativem 2 fatores nesses e-mails que a gente vai criar só para isso, tá? Então, vai ter que validar somente uma vez. Não é sempre que acontece. A cada 10 números, um pede. Então, até porque o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer os 10 números de uma vez, né? É só quando tiver um banimento. E aí, validou a primeira vez, depois vai pedir mais token. Você vai entrar, ainda mais que você vai entrar dentro do mesmo dispositivo, então você entrou com o e-mail e a senha, mandou um e-mail, respondeu, ok, fecha aquela instância e segue o fluxo normal. Reativou o número, custo zero, e a engrenagem continua fluindo normalmente. Não leva nem 2 minutos para poder criar um e-mail e copiar e colar o texto que já está pronto, entendeu? Então, por isso que quando a pessoa fica assim, ai, mas caramba, como é que eu vou explicar isso para eles dentro do grupo? Não tem como. Não tem como, entendeu? Fazer eles entenderem que o processo é muito simples quando você entende o que tem que fazer. E o que às vezes me desmotiva de compartilhar é que a pessoa não reconhece que a gente se ferrou pra caramba para poder entender que esse é o processo que realmente funciona. É. A gente perdeu muito chip, a gente perdeu, né, gastou dinheiro com muita coisa que não funcionava para poder testar. Só para vocês terem noção, o bot conversa, a gente pediu 2 reembolsos para conseguir na terceira vez entender que ele funcionava. E não foi no plano mensal, a gente fez o plano agência, com não sei quantos usuários. A gente ia lá e testava, não, ai amiga, não vai fluir. Isso é muito complexo. Pede reembolso. Passou então, minha amiga, acho que a gente tem que tentar de novo. Vamos tentar de novo. Sabe? Então, assim, caraca, não dá. Aí, vou tentar te ajudar. Ih, não dá não. Ih, esse monte de quadradinho aqui arrastando para cima e para baixo. Ai, não tenho paciência, não. Era uma semana ali consumindo a gente e tentava. Ai, oh, meu Deus do céu, eu sou uma incompetente, não consigo fazer isso direito. Não sei o que, não sei o que. Aí, a gente investiu num treinamento super caro e não tivemos tempo de fazer. Aí eu peguei o meu cunhado e falei, cara, vê se isso daí é bom, já tá pago. Ele foi lá e entendeu como é que era o fluxo. Olha só, a gente está descrente do bot conversa, não temos mais paciência. Eu posso até pagar, mas vai ser o mensal. E aí você se vira. No dia seguinte, eu falei, e aí, qual o teu grau de dificuldade? Nem tá tudo pronto, tem como tu fazer um Macau aqui comigo? O cara foi lá e fez tudo. Só preciso que ele me mande as cópias. E ele foi arrastando, fazendo um joguinho pra lá e pra cá, não sei o que, a gente, tá de sacanagem. Lu, dá um oi aqui pra gente testar isso aqui. Como assim 24 horas? Porque fluiu melhor, ele não teve a mesma visão de dificuldade que a gente teve. E fluiu, a gente terceirizou, mas assim, foi algo que a gente pagou pela terceira vez para entender que o problema não era a ferramenta, a gente não conseguia se entender com os processos de configuração deles, entendeu? Então, assim, todo o que a gente compartilha aqui já deu errado várias vezes, sabe? E aí tem gente que vai lá no grupo, escuta alguém falar uma parada que nunca nem experimentou na vida e joga lá como se fosse, É sabe? verdade. Método, pô, aí não tem como. Aí só tem uma opção. Louvor fingir que não vi, porque eu sei que as pessoas que confiam no nosso trabalho chamam a gente, manda print, lê isso aqui, procede.
posso confiar? Aí, para aquela pessoa interessada, eu vou lá e falo, ó, eu acho que não, vai lá, que é isso mesmo. E vocês podem perceber que, geralmente, quando é algo que eu sei, eu dificilmente vou lá e discordo. Mas quando é algo que eu realmente sei que é aquilo, eu vou lá e confirmo. Então, quem conhece já conseguiu entender como é que é o fluxo. Mas quem ainda não trabalha com número fixo, gente, que está na vibe mesmo de organização, de estrutura de atendimento, comecem por esse caminho, traz o número fixo, espelhem um WhatsApp, e aí depois vocês partem para um chatbot, para algo mais avançado. Até porque, pelo WhatsApp, você já consegue modelar um fluxo. A gente vai subir campanha agora de prefeitura e governo para a gente vender o meu cascar. A gente não vai iniciar com bot. A gente vai contratar um número fixo para cada prefeitura, para cada governo, e vai direcionar o tráfego pago para dentro de cada um desses WhatsApp. E de acordo com a demanda de conversa e dúvidas que a gente vai entender que é recorrente do cliente, é que a gente vai criar um fluxo. Então, quando o fluxo estiver pronto, desde a hora que o cliente entra até a hora que ele finaliza a operação, aí a gente vai entrar com bot para poder facilitar ali né, o nosso tempo de atendimento. Então, a gente entende que o primeiro passo é executar, trazer o público, entender a operação, entender o processo de digitação, de operacional, e depois investir em ferramentas para poder escalar, porque a ferramenta que gera custo, ela vem como uma otimização e não como uma implantação. Primeiro, a gente precisa entender o fluxo e o comportamento do público. Porque não adianta a gente ter um bot conversa e não saber o que preencher, o que o cliente pergunta, quais são as principais dúvidas, até onde que o cliente responde pelo bot, até onde ele para de interagir. Isso a gente só consegue testar no manual. Então, assim, não se preocupe nesse primeiro momento em contratar novas ferramentas. Testem o público, o fluxo, a conversa, o tempo, e aí, quando tiver tudo modeladinho, com exceção do que a gente já tem pronto, por exemplo, eu quero colocar o federal, a gente já tem lá 100% pronto. O FGTS, a gente já tem 100% pronto. O INSS, a gente já sabe que não funciona fluxo, que o cliente tem que ser estudado um por um. Então, quando a gente conseguir definir o fluxo de prefeituras e governo, a gente vai encontrar uma forma de compartilhar com vocês também. Então, assim, mas o que não tem um fluxo definido, não contrate ferramentas. Façam o básico bem feito e depois vocês vão saber em 15 dias, 20, se vale a pena investir em tecnologia para poder trazer mais clientes. Mas o importante é a gente experiência própria, porque a gente também já se enrolou com excesso de mensagem, com várias coisas que a gente contratou de ultra tecnologia, em vez de facilitar, deu retrabalho para a gente porque não funcionou para aquele público, porque você manda o botão, aquele público não interage. Então, assim, vamos estudar primeiro o fluxo, fazer rodar, gerar venda, e da venda desse produto é que a gente vai investir consciente em otimizar, crescer, trazer mais gente, mas de antemão a fazer executar e ver o primeiro lucro entrando na conta. Investir X, ganha Y, então funciona. Agora a gente vai escalar, a gente vai organizar, a gente vai trazer tecnologia. Acho que o caminho é esse. Que aí não vai gerar expectativa sobre muito valor investido e automaticamente, se não tem uma alta expectativa, não vai ter uma alta frustração. Então, a coisa tende a fluir melhor quando você bota menos dinheiro, né, para aquilo ali girar. Dei praticamente aula, né? Então, eu ia dizer, porque na verdade você passou todo o conteúdo que a gente já tinha listado, eu só complementar com as coisas que faltou. Mas é porque eu acho que a didática de exemplos práticos fica mais fácil de entender. Porque, assim, eu não tenho, vamos dizer, muita. Como é que eu vou dizer, amiga? A aptidão para ser, vamos dizer, a professora. Eu não sei ler quadro, não sei, sabe, a parte didática. Eu gosto de trazer para a prática e já fazer vocês começarem a imaginar como é que eles vão movimentar os bonequinhos dentro ali da operação de vocês para a parte 100% prática. Aí eu acabo adiantando, na hora que eu abro o mapa, já falei tudo. É bom que vocês conseguem entender que eu estudei todo o conteúdo para chegar até aqui. Eu não fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, ou nem usei o chat GPT. Agora é isso, né? É, Treinamento só baseado no chat GPT, né? verdade. A Débora acho que tá atendendo ali, né? Tá fazendo na loja. Depois você fala, Linda. Depois que você atender o cliente, se der um tempinho.
Ela está atendendo. Aham. É, Acho que ela deixa eu... desligou. Então, Amiga, vamos começar com o alinhamento. Se vocês tiverem um caderninho, um papel, caneta, um Excel, um bloco de notas, que a gente vai fazer algumas perguntas aqui, para que vocês escrevam, para que a gente consiga trazer essa execução aqui lá dentro do individual, para a gente entender qual vai ser os próximos passos através daqui, tá? Amiga, você pode ir passando esse começo só para beber um pouquinho de água? Rapidinho? pode. Tá. Tá Tá, dando para ler direitinho ou quer que aumente? tá bom. Tá. A primeira coisa que a gente sempre questiona, que é importante que vocês tenham definido, e também não é uma definição que vai ser feita em pedra, que isso vai mudando no decorrer, não, no decorrer das oportunidades, no decorrer do mercado, é definir quais os públicos que vocês vão trabalhar hoje, tá? É importante que vocês tenham essa visão de... Porque assim, a gente já sofreu tanto no mercado, né? A gente já está passando por tanta mudança, tanta dificuldade, a gente já tem que aprender assim, que a gente não pode se fixar só num convênio, só no INSS, ou só no SIAP, ou só no FGTS, porque a gente vai viver sofrendo. Então, uma coisa que a gente fala muito, vamos sempre continuar falando, é que vocês têm que entender quais são as possibilidades de convênios, de públicos ali que vocês têm para trabalhar, e escolher o que vocês mais se identificam. E testar, né? Porque é testando que a gente vai se alinhando, é testando que a gente vai entendendo, a gente vai crescendo e construindo ali um relacionamento com aquele convênio, entendendo como é que são aqueles clientes, tá? Então, definir o público e definir dentro daquele público quais vão ser as modalidades que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer, se no caso for SIAP ou INSS, ou governo, prefeitura, se a gente vai fazer empréstimo novo, se a gente vai fazer portabilidade, se a gente vai trabalhar um refim, entendeu? Quais vão ser as linhas de crédito dentro daquele convênio, tá? Eu acho que já passou um pouquinho a moda, assim, de querer trabalhar só novo, né? Porque, claro que o novo, ele tem uma rentabilidade legal no INSS, mas muitas vezes, gente, assim, ó, muitas vezes, às vezes se tu faz até uma portabilidade no SIAP, ele vai dar uma rentabilidade igual a de um empréstimo novo do INSS, porque os clientes do INSS, às vezes, são os que são mais abertos, tem uma margem muito pequenininha, né? E pelo trabalho que aquele cliente dá, às vezes, para formalizar, né? Hoje ainda, esses clientes que estão nessa faixa de idade, eles ainda não são muito adaptados à tecnologia. Daqui a alguns anos isso vai mudar, porque os velhinhos vão estar mais modernos, né? E aí vai ser mais fácil, assim, a parte de formalização. Mas então, abra um pouquinho a consciência para isso, tá? Então, às vezes, o comissionamento ali, a rentabilidade que vocês têm pode ser igual de um INSS novo para uma portabilidade de SIAP, por exemplo, né? Que as margens são enormes, né? E é muito mais tranquilo do cliente conseguir formalizar e tal. Então, o primeiro passo é definir quais são os públicos, quais vão ser as linhas de crédito ali que vocês vão trabalhar, e a partir disso, quais vão ser os meios de captação. A captação, hoje acredito que você já tem mais conhecimento das ferramentas que o mercado oferece. A gente até está sempre descobrindo alguma coisa nova, né? Mas o que funciona muito, de repente, eu quero trabalhar prefeitura ou governo e tem um órgão aqui perto, às vezes fazer uma panfletagem ainda funciona, tá? Fazer um café da tarde ali, um evento funciona também. O tráfego ali, dependendo do que você vai fazer, colocar o PIN ali em cima da prefeitura, ou se for de governo e você tem um hospital aí, estadual, colocar o PIN ali também em cima. Você já faz captação de FGTS junto, né? Porque esses lugares em que tem muita movimentação da população também funciona para FGTS, coloca ali a propaganda das duas. Então, assim que você definiu o público, definiu qual é a linha de crédito que você vai trabalhar dentro desses públicos, quais vão ser as formas de captação que você já vai ter ali na manga para conseguir fomentar essas vendas, tá? Ou vocês têm isso já definido, né? Isso é claro para vocês, porque dentro do planejamento de vocês, dentro da empresa, tem que ter claro isso daí, né? Ou anotado, né? Eu gosto do anotado, tá, gente? Eu vou dizer só mentalmente, mas eu gosto de anotar, tá? Eu gosto de ter isso visível.
que isso daí já traz mais clareza, isso daí reforça, né, dentro da nossa mente ali, nosso cérebro, o que a gente está fazendo ali. E quais vocês vão inserir de hoje em diante, né? O que vocês vão colocar a mais? Lembrando que é interessante ter pelo menos um que gere um volume e outro que gere o caixa diariamente. A gente gosta muito de falar do FGTS, que gera esse caixa, a Lei já falou essa parte também, mas o FGTS ele é um movimento ali de geração de caixa rápido. Então, quando você bota uma campanha de FGTS para rodar, ela logo consegue já rentabilizar no outro dia, 1, 2 dias ali você já está recebendo comissão. Então, isso é bom quando a empresa precisa ter esse giro rápido. E que também as operações de portabilidade, hoje a gente enxerga a portabilidade com outros olhos, né? Diferente do que era antes. E a portabilidade, ela te gera ali um colchão ali mais passivo, entendeu? A gente tem ali, alguns colegas já usam como estratégia de ter uma esteira ali com X de portabilidade, para que você consiga ter ali dentro da tua esteira, pagar 70%, 50%, de repente, dependendo de como for, você já ter aquilo dali como fixo, né? Porque o cliente de portabilidade é o cliente tomador, é aquele cliente que quer sempre crédito, então é o cliente mais fácil de atender, que você tem que ter ele na sua carteira também. Então, você ter essas estratégias, né, ter esse olhar é importante. Eu preciso de fazer um caixa rápido, qual o órgão que eu vou procurar? Eu quero iniciar o mês e já tentar ficar tranquila para ter um valor para conseguir pagar as contas do mês, pagar a folha de pagamento. Vou investir um pouquinho em portabilidade, vou formar aqui o meu colchão de portabilidade e vou partir depois para os outros produtos, né? Esse é o tipo de estratégia de pensamento que vocês podem ter. Portabilidade tanto de INSS quanto de SIAP ou de governo, né? Acho que prefeitura é um pouco mais difícil de fazer porte, mas dependendo da prefeitura, se você já tem bastante contato ali, já tem bastante agilidade, já entende bem o convênio, já dá para arriscar fazer porte também. E outro ponto importante também, como está a sua relação com as promotoras, né? Se já tem ali as senhas para digitação, já está tudo certinho no roteiro, o conhecimento ali do público e a relação ali com a promotora, sempre é interessante que vocês entendam. Quando vocês vão precisar de alguma coisa, quem que vocês vão procurar, se tem o suporte ali que vai ajudar, se de repente o teu gerente comercial da promotora ele tem algum foco estratégico ali para te orientar, para você poder fazer alguma ação mais direcionada, se ele vai te dar alguma dica em função disso, sempre peça, eu acho que é interessante ter esse relacionamento, mas também sempre entenda que você tem que olhar para dentro da sua operação, né? Porque às vezes tem muita gente que fala para mim assim, eu fui conversar com o gerente da minha promotora, ele mandou agora eu vender energia solar. Aí tu vê assim, nós estamos no meio do aumento, diminuir o imposto de renda do INSS, margem do SIAP, 1 milhão de coisas, e o teu gerente está pedindo para tu vender solar porque ele tem que bater a meta dele. E não está pensando, às vezes, no que a tua empresa realmente precisa. Então, é importante que vocês tenham esse olhar também, de ter essa parceria, mas de entender que o principal é o que a sua empresa precisa, tá? E aquela coisa também, de você já ter formatado ali se a tua esteira é livre, né? Se não tem algum risco de roubo de margem, sabe, dentro da promotora. Esses dias nos grupos ali também a galera começou a falar bastante sobre isso, até no grupo das meninas que são da mentoria 5D, elas falaram assim, eu estava indo para tal lugar, não sei o quê, mas aí eu lembrei do que ela disse, e aí fui perguntar na promotora, que a promotora queria já passar uma senha master para não sei quem, para digitar, uma coisa assim de louco, que a pessoa já ficou toda desconfiada, não, pera um pouquinho, não vou botar minhas propostas aí, porque eu já não estou confiando já no início desse processo, então provavelmente vai dar rolo, e aí não vai ter ninguém aqui para me respaldar, depois eu vou acabar perdendo o contrato. Então é importante que a gente tenha essa visão já e esse pé atrás, né? Porque, enfim, no nosso mercado de crédito já acontece de tudo. E você está ciente de roteiro, da parte operacional, se você precisar de suporte, se eles vão estar ali para te atender, tudo certinho. E definir no máximo 2 bancos para você priorizar a digitação de cada público. Por que 2 bancos, gente? Porque, esses bancos, eles não podem ser, tipo assim, o que paga a taxa maior, a comissão maior e a comissão, e depois abaixo dessa. São bancos que sejam complementares para aqueles clientes que não vão se enquadrar no primeiro banco, que você vai passar no segundo. Por exemplo, assim, eu estou com um cliente aqui, mas ele não tem conta digital.
não tem conta em banco de rede, tem conta no banco digital. E aí, esse banco X, aqui eu estou no banco PAN, e o banco PAN só paga se for nas contas tal, 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 e o cliente tem outra. Então, você já tem o segundo banco que aceita outros tipos de conta. Ou então, se o cliente, de repente, não tem mais a CNH, está com carteira de trabalho, qual é o outro banco que vai aceitar essa carteira de trabalho, entendeu? Então, bancos que se complementem, porque assim, ó, a gente até já viu em empresas que, tipo assim, como que teu funcionário sabe em qual banco ele vai digitar a proposta? Eu sempre digo assim, ó, que primeiro tenta no banco A, depois se não deu, tenta no banco B, depois se não deu, tenta no banco C, depois no D, depois no E. Aí, tipo assim, as pessoas têm 5 bancos para digitar, as meninas têm que saber 5 roteiros operacionais. Elas vão tentando, olha quanto tempo que elas vão perder nisso. Então, se você reduz um pouco isso, se você já deixa definido para elas, tipo, olha, você vai tentar digitar nesse, mas se caso o cliente der algum problema, é esse aqui que vai passar. E aí depois, se não der nenhum desses dois, um terceiro, vocês podem me chamar. No caso de portabilidade, eu gosto sempre de indicar, se vocês forem trabalhar portabilidade, terem 3 bancos. E desses 3 bancos, que um deles seja o BRB ali, que é o que não tem taxa de entrada, e agora o Embursa também estava sem. Então, que vocês tenham esses 2 aí para portabilidade. A gente não é especialista em porte, tá? Isso é do que a gente vai também aprendendo ali com as meninas, do que a Dani nos passa muito de feedback também sobre isso. E um banco que aceite ali uma idade diferente, que aceite uma documentação diferente, sabe? Esse tipo de coisa que vocês têm que analisar quando vocês vão escolher a esteira de bancos de vocês, onde vocês vão pagar cada produto. E também não precisa ser o mesmo. Eu vou fazer governo no banco ABC, vou fazer coisa no banco C, D e E, por exemplo, tá? Porque vocês já vão deixar definido isso com a equipe de vocês. Eles já vão chegar, eles já vão saber o roteiro, eles já vão entender e já vão passar os clientes nos bancos certos, tá? Então, esse alinhamento é importante que vocês tenham também quando vocês vão começar. Alguém tem alguma pergunta? É que eu começo a falar, né? Eu falo, 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 falo. Eu sou diferente da Lena, vocês já viram, né? Porque eu já sou mais técnica ali, eu vou falando já mais de forma pontual. Tá tranquilo? Hein, Lu, só para complementar que essas perguntas aqui, a gente precisa que vocês realmente respondam para que a gente consiga, como eu falei no início, direcionar. A gente precisa de resposta exata. Lu, a gente vai trabalhar com os 2 públicos, eu já verifiquei roteiro, condição de esteira, comissionar. Vocês vão precisar parar algumas horas para entrar em contato com a promotora que vocês vão optar a trabalhar, para entender o roteiro, o comissionamento de cada banco. É legal, ligar para o gerente de vocês e perguntar, olha, eu estou querendo implantar a operação federal para mim, para margem livre, qual que é o banco que está rodando melhor, qual banco que está pagando mais, você acha que eu devo priorizar qual banco? Tem que fazer esse movimento de estrutura mesmo. E aí a gente vai definir o que eu tenho hoje de meio de captação. Hoje eu só tenho o WhatsApp, mas o que eu quero implantar? Eu quero colocar o SMS, mas hoje eu não tenho dinheiro, então eu vou colocar a partir do mês que vem. Então a gente precisa de tudo isso respondido mesmo pontual, tá? E quem tiver aí com mau direcionamento com relação à promotora, quiser abrir o código com a TAP, aí vocês chamam um aluno privado que elas ajudam vocês a fazer esse cadastro, acelerar esse processo de chegada de senha, para vocês conseguirem caminhar. Se onde está produzindo tiver bom, mantém. Mas se não tiver 100% satisfeito, a TAP ela é uma boa opção para vocês conseguirem ter essa proximidade maior, porque para quem é mentorado nosso, a gente disponibiliza lá o número do Thiago, que ele é o dono da promotora, então vocês conseguem ter uma relação mais estreita para resolver o problema, para barganhar comissão, para ter uma esteira mais flexível, aí vocês chamam a Lu, que a Lu dá o passo a passo para vocês, como abrir o código, aí aperta o pessoal para poder chegar a senha mais rápido. E um outro produto que a gente vai focar com tudo mesmo, que a gente enxerga como um novo FGTS, porém com um ticket de contrato maior, é o meu Cash Card. A gente pode mandar para vocês o drive lá com material complementar, mas só para vocês terem uma noção de números que nem a gente já estava empolgada. Ontem a gente ficou mais empolgada ainda. Só para vocês entenderem aqui, tinha até uma menina na aula de ontem que falou que mas o governo de Minas está muito ruim para trabalhar.
ela falou, né? Aí a gente foi lá, por coincidência, a gente tinha um print da aula mais cedo. Só para vocês entenderem aqui, ó. Peraí. Eu tenho esse material em PDF, vou compartilhar com vocês. Ela fez para gente uma tabela de oportunidades de negócios, né? Então a gente descobriu que hoje, só no governo de São Paulo, é um público com. O André que me falou do aumento, não foi, André? De salário? Vamos agitar essa meta aí. É, tem 1.151.000 servidores, né? Desses 1.151.000, 709.000 estão dentro da política de contratação do meu Cascard. O meu Cascard ele pode usar até 15% do valor do salário como margem para cálculo de liberação de cartão-benefício. Desses 709.000 servidores dentro da política, 283.000 são tomadores. São pessoas que têm empréstimo consignado e cartão RMC já descontando. E desses 283.000, 11.000 fizeram cartão-benefício. Ou seja, dentro do governo de São Paulo, ainda tem 272.000 servidores que não fizeram cartão-benefício. É muita gente. E aí, o que acontece? A gente digita a proposta lá no sistema, tá? Acho que amanhã a gente já consegue liberar o cadastro para quem quiser se cadastrar. A Virtus, ela tá com... A Virtus hoje é quase que uma embaixadora do meu Cascard. A gente está 100% direto com eles mesmo e consegue cadastrar vocês abaixo da gente, porém como uma promotora normal. Não existe, igual a gente faz com a TAP, que passa por uma promotora. Vocês vão passar como se a Virtus fosse a promotora. Não vai ter ninguém na relação entre vocês, a Virtus e o meu Cascade, que é quem empresta o dinheiro, tá? Porém, de forma totalmente independente. Vocês vão receber login e senha para digitar. Para quem quiser trazer vendedor, você consegue criar um login sem precisar da pessoa ter uma certificação, porque a fintech ela não entra no RCC, não entra na autorregulação, não pede LGPD, não pede certificação. Você consegue colocar qualquer pessoa para se cadastrar e vender o produto, tá? E aí e o comissionamento vocês recebem direto do meu Cascard. Toda terça-feira eles pagam a comissão. E os contratos são pagos em 3 lotes. 10h30 da manhã, você tinha que filmar isso aqui, cara, porque eu gravei tudo para você mostrar para a Aline. Eu tô quase te dando uma estrelinha. Parabéns. Então, por favor. Então, é 10h30, 1h30 e 3h30 da tarde. Então, são 3 lotes de pagamento por dia. O que o cliente formalizar depois das 4, por exemplo, ele vai receber no dia seguinte. Mas se ele formalizou 2 horas da tarde, 3h30 está pago. E a gente está com contato direto com a gerente regional do... Mas é direto mesmo, gente. É um número pessoal e vocês falam, Lu, tô com um contrato aqui de 10.000, o cliente acabou de formalizar. Dá uma preferência lá, eu mando um CPF e ela paga o contrato no próximo lote. Então, assim, vale muito a pena, porque ela consegue passar para a gente toda essa gestão de oportunidade de negócio para a gente poder conseguir entender qual que é o público que vale a pena. Tem públicos que eles fazem lá que tem 3.000 prefeituras menores, tem 3.000 servidores. Tá bom. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Não tem, tipo assim, não tem concorrência. O Credit Sexta não faz, outros bancos não fazem, entendeu? Eles são, tipo, meio que exclusivos, que eles que abriram o convênio. E eles têm muito essa oportunidade também, tipo assim, que nem a Poli ali, que atende a galera da prefeitura, se tiver até 3.000... Deixa eu ver, peraí que eu já anotei. Até 3.000 colaboradores, se não me engano, e já consegue também fazer esse convênio para vocês poderem vender Credit Sexta. E aí, 3.000 servidores, se eles tiverem portal online, se tiver na legislação ali que eles podem ter esse cartão-benefício, você pode abrir um convênio lá, eles têm dentro do Cashcard um setor de abertura de convênios. Então, você abre as portas ali, você tem os contatos, passa ali para eles, né, as pessoas que vão te ajudar, e eles mesmos já começam com todo o processo. E aí, você pega uma exclusividade ali, digamos, por 3 meses, ou eles vão te dar uma meta, olha, consegue produzir X, de acordo com o tamanho do convênio também, e aí você vai ficar exclusivo daquele ali, imagina,
sabe? Vai sugar tudo ali, ó. Vai pegar todos os que querem e os que não querem ali, e depois você vai para outros conventos, vai para outra prefeitura, entendeu? É muito top. Ó, Poli, ó, governo de Minas. Gente, É, alguém quer falar? Pode 10, falar, depois eu falo. eu, Lê, André, cadê? Fala, amor, pode falar. Andréia, Pode. deixa eu te falar uma coisa. A gente está com uma lista da Prefeitura de Caraguá, né? Que eu moro aqui. Uhum. Eu tenho que ter um contato lá dentro, é isso? Eu não entendi direito. A gente já tem uma relação de todas as prefeituras e governos que já estão habilitados a liberar. Se essa prefeitura não Ah, tiver ainda liberado, você consegue ir lá e tentar um contato com o prefeito, com a secretária do prefeito, para poder tentar abrir esse convênio lá. Existe essa possibilidade, sim. Mas a gente já tem a relação das prefeituras e governos que já estão aptos para você começar a vender de imediato. Tem um link de um drive que tem tudo lá. então, Roteiro operacional, a lista e toda semana abre novos convênios. Até semana passada eu acho que era entendi. 12 ou 15, hoje já foi para 20, e aí já vai abrindo, né? Porque eles estão se movimentando, trazendo cada vez mais convênios. muito. E ela dá uma previsão de público, né, para a gente entender qual que vale a pena a gente realmente focar. Governo de Minas, como eu estava falando aqui, ó, dá para a gente usar 10% como margem de cartão. São 340 mil servidores, né? 233 mil está dentro da política. 93 mil são tomadores. 7 mil já fizeram o cartão. 85 mil ainda não fizeram o cartão benefício. É Aí nem muito gente. sabem, e a gente chama isso de uma terceira margem. Pergunta para o cliente se ele sabe que existe uma terceira margem para poder ele conseguir utilizar. E assim, gente, não é 5%, é 10%, tem convênio que é 15%, tem convênio que chega até 20%. Isso a gente está falando de pessoas que ganham 5 mil, né? E é outro ticket, né? Né? É outro ticket. E aí também tem aquele detalhe, amiga, da Lei 500, que é para a prefeitura, né? Não, é Estado, né? É Estado de São Paulo ou Prefeitura de São Paulo, que eu já não tenho certeza. Que ele atende a Lei 500, que são funcionários seletistas. Ah, meu Deus, agora fugiu a palavra. O problema dessa questão da Lei 500 está empolgada com essa Lei 500, Estou empolgada. mas a gente não tem base que vá Não, determinar essa Lei 500. Então, não dá para a gente fazer um trabalho específico. A gente vai ter que fazer um trabalho mais abrangente. Quando chegar o contra-cheque, a gente vai ver, é Lei se 500, tem. mas não dá para a gente fazer uma abordagem. A gente está fazendo Lei 500. Não, não tem como, não dá. Mas a galera, eu acredito que quando começar a vir, alguns clientes, entendeu? Vai começar a vir, porque eles vão indicar os outros. E Isso nenhum sim. outro convênio atende isso, entendeu? Então, tipo assim, você não vai perder a oportunidade. Eles são os únicos que atendem esse tipo de cliente. Então, não vai deixar de ter oportunidade. É bem interessante o produto, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lê o roteiro, quanto mais a gente vai entendendo, mais oportunidade vai aparecendo. Com certeza. E assim, é fonte, né? Vira É. fonte. Não tem jeito, não para quando a gente começa a se movimentar, não para de jorrar. Não para. Uhum. Uma coisa vai chamando a outra e entra. Assim como tem um loop infinito do negativo, tem a fonte que vai gerando oportunidade o tempo todo. Você está movimentando, você está conversando, você está gerando oportunidade o dia todo, fazendo É. contato, conversando com o cliente, fechando parceria. A gente tem que entrar no modo on. Uhum. E esse modo on é respirar. É falar com o cliente, você vai tomar um café, você já está falando de alguma oportunidade. Então, assim, vale a pena. O Até, cliente do FGTS é mais específico, mas em compensação ele vem mais manada, né? é, até a Ive perguntou ali se é só prefeitura. Não é só prefeitura, não, Ive. Eles atendem governos também e eles já estão preparados para começar a atender o SIAP assim que o SIAP abrir a margem de cartão benefício, tá? Eles não abriram para pré-digitação nem nada, mas assim que abrir o SIAP, o cartão benefício também. Ele é só cartão benefício, tá, gente? É só o cartão benefício, não é a margem normal. Então, assim que o SIAP liberar, eles também vão atender o público de SIAP. E eles atendem governos e prefeituras, que é o que já está rodando dentro do produto.
Maravilha. Então, meninas, ó, o dever de casa de hoje é vocês conseguirem fazer um levantamento sobre isso aqui e responder para a gente com exatidão. Qual vai ser o órgão, qual vai ser o público, qual vai ser a ferramenta, tá? Qual vai ser o banco. A gente precisa de tudo isso aqui anotadinho, né? Mentoria não é treinamento. A gente vai entrar para dentro da operação mesmo. E complementando aqui, a planilha de produção versus custo operacional, tá? A gente precisa que vocês tenham essa planilha pronta para que a partir do dia 1º de junho, que é o próximo, né, dia do próximo mês, vocês não rodem mais produção sem anotar isso aqui. Porque isso aqui é mais uma ferramenta para a gente conseguir otimizar e depositar dinheiro aonde realmente está gerando mais lucro. Então, nessa planilha aqui, vocês vão preencher aquilo que é relevante para vocês, tá? Quem tem CRM, dá para personalizar no CRM. Quem não tem, uma planilha no Excel funciona, desde que online, gente. Nada de salvo no computador, na área de trabalho, não. É lá no G-Drivezinho lá online. Por quê? Para vocês terem segurança e tirar onda mesmo. Tô na praia, o operador liga, apagou o contrato. Você vai entrar lá com a tua planilha online e vai atualizar. Então, assim, o que não pode faltar nessa planilha? Valor de comissão. Eu gosto de ostentar a tecnologia. O que eu não ostento de dinheiro é tecnologia. Eu gosto de mandar tudo no Excel no celular para o colaborador e falar: ó, isso aqui, ó, atende essa demanda aí. Então, o que não pode faltar nessa planilha? Valor de comissão, o valor a receber e recebido, nunca esquecer de dar baixa. Então, assim, gente, às vezes a pessoa bota assim, ó, R$ 1.000 de contrato vezes 15% de comissão. Tá, ok. Na sexta-feira ou na terça-feira, eu vou saber quanto que eu tenho para receber? Não adianta eu ter uma visão ampla, eu tenho que saber quanto que já está no meu bolso, quanto da vai entrar. Então, duplicam ali e coloca a receber e recebido. Quando colocar lá no. Isso estou falando da forma básica, tá? Para quem não tem conhecimento de fórmula e tal. Recebeu, copia e cola, dá um 0 no receber e bota o valor recebido do lado. E aí vocês conseguem lá em somar e pelo menos ver o quanto você produziu no bruto, o quanto você já recebeu e o quanto você tem a receber. Então, são 3 colunas só que falam sobre comissionamento, tá? Assim vocês conseguem ter uma visão mais ampla, porque às vezes a gente acha que está rica, mas não consegue ver que metade daquilo eu já recebi. Já recebi, já paguei, e eu não consigo saber o quanto eu não tenho para receber. Então, a gente precisa ter essa visão assim, ó, na palma da mão mesmo. Deixar calculado a porcentagem de reinvestimento sobre o valor bruto, independente do valor líquido. Eu recomendo que pelo menos 10%. Então, assim, colocou lá o valor bruto, vocês têm que colocar lá, separar pelo menos, antes de pagar conta, de pagar colaborador, de fazer qualquer coisa, 10% do bruto é o essencial para que vocês consigam ir amadurecendo, crescendo e tenham mesmo condição de investir. É como se eu recebo 10% de comissão, eu vou contar como se fosse 9%, porque aquele 1% eu preciso reinvestir para a minha operação não parar de crescer. Tá? E aí, em outra conversa, a gente fala sobre reserva de segurança, de emergência, mas eu acho que nesse momento o principal é a gente continuar reinvestindo para poder amadurecer a operação. Depois a gente pensa em juntar dinheiro. E por qual meio de captação barra ferramenta aquele cliente chegou até a operação, tá? Isso é bem Então, importante. por quê? Porque às vezes a gente vai investindo, dinheiro vai entrando, mas a gente não consegue saber exatamente qual que é a fonte que está dando maior lucro. Então, quando você coloca lá dentro da mesma linha, de onde que o cliente veio? Foi um cliente que veio de SMS, cliente que veio da URA, um cliente que veio do tráfego. Você consegue fazer um filtro no final da semana, no final do mês, e ver qual que foi o meio que está trazendo mais retorno. E aí você consegue remodelar o investimento. Pô, eu coloquei R$ 1.000 no tráfego, me gerou 10 mil. Eu coloquei 2 mil no SMS, me gerou 30 mil. Pô, então eu preciso trazer um pouco desse dinheiro que está vindo no tráfego para o SMS que está me dando mais margem de lucro. Eu preciso abandonar o tráfego? Não, mas eu preciso realocar. Eu preciso colocar mais dinheiro no que está me dando mais lucro. Tá? E isso faz com que vocês consigam economizar também e criar, porque vamos ver, eu tenho 4 ferramentas, coloquei 1.000 em 4, mas cada um me deu um retorno. Se eu não tenho essa visão, eu continuo colocando 1.000 em cada. Então, eu fico congelada com relação ao que eu invisto ou ao que eu ganho.
Se eu boto 500 não está me dando muito, 1.500 não está me dando mais, 2.000 numa outra que se destacou, eu continuo investindo o mesmo valor e tendo 3 vezes mais o lucro. Então, não mexe no bolso no que sai, mas aumenta a minha rentabilidade. E a gente só consegue mensurar isso quando a gente discrimina lá na planilha qual que é a ferramenta que me trouxe cada um cliente. Aí eu vou conseguir estudar qual que trouxe meu maior ticket, qual que está me dando cliente, maior quantidade de clientes, que está gerando uma demanda de atendimento maior. Aí eu começo a ver, pô, será que vale a pena eu ter 10 clientes, né, me trazendo R$ 500, me gerando tantas horas de atendimento? Ou será que não é melhor eu trazer um cliente que já me gerou 20.000, entendeu? Porque é o público X. Então a gente pode até fazer isso junto, de repente, quando vocês vão começar o mês de junho. Aí, dia 15 de junho, por exemplo, a gente pode entrar numa call e abrir os relatórios e a gente ir fazendo filtros juntos para vocês entenderem como é que é o olhar, né, de análise quando a tabela estiver pronta. E aí a gente já consegue ir otimizando o investimento e já mudando ali os resultados, tá? Então, tentem fazer também a sua planilha se precisar de ajuda. Eu não vou entregar a planilha pronta, por quê? Porque eu acho que cada um trabalha com o público, cada um tem um dado que vai precisar depois para recuperar, aí vai ter quem quer trabalhar com uma planilha de produção e outro de caráter de cliente, tem quem tem CRM, quem não tem. Então, eu prefiro ajudar vocês, caso tenham alguma dificuldade na hora de criação, do que entregar algo engessado, porque eu entendo que tem que ser personalizado com relação com os dados que vocês acham que é relevante para vocês. Tá? Mas podem pedir ajuda, mandar pedido no vídeo se tiver alguma dificuldade, ou quiser falar, Lê, eu fiz isso aqui, tá certinho? Posso complementar mais alguma coisa? A gente vai ajustando lá até ela ficar redondinha, mas tem data, tá, gente? Até 1/6 eu quero essa planilha bonitinha. E todos os dias, antes de fechar o computador, ir lá, dar baixa em condição, né? Colocar lá o que recebeu, o que não recebeu, excluir ou colocar como cancelado o contrato que vocês cadastraram não foi pago. Mantenha uma rotina de atualizar todo dia. Não feche o computador antes de eu olhar a minha planilha. Até porque isso aí vai te dar um alinhamento para o dia seguinte. É. Até complementando ali o que ele falou, quanto ali a análise das ferramentas, que a gente acha isso muito, muito importante, como a gente trabalha muito com prospecção em ferramenta, e vocês também têm a visão do seguinte, ó, não é só porque eu estou percebendo que agora o FGTS está vindo mais do WhatsApp, por exemplo, que daqui a pouco vai continuar dessa forma, tá? Então, essa visão é importante, porque assim, o comportamento das pessoas mudam. Às vezes mudam conforme se está chegando férias, se está chegando 13º, pode ser que, de repente, assim, eu estou fazendo SIAP, mas eu estou fazendo governo. Geralmente, os governos agora recebem metade do 13º, né? Então, pode ser que, de repente, ali a procura esteja em baixa, porque eles vão receber agora metade cheia, né? Que a gente costuma dizer. Quem trabalha com governo sabe que é assim. Então, agora eles vão receber a metade cheia do 13º, então, provavelmente, não vão precisar tanto disso. E aí, de repente, você analisou e, tipo assim, meu Deus, olha só, eu estava mandando o WhatsApp antes para governo e agora baixou o resultado. De repente, não é a ferramenta, e sim o momento, né, que está acontecendo ali. Às vezes, tá chegando próximo do carnaval, o tráfego pago ali para FGTS está bombando, né? Mas, de repente, depois no resto vai dar uma caída, mas é em função desse momento também, tá? Ou dependendo do momento do mês, se o cliente recém recebeu o salário, né, se ele vai receber o salário depois. Então, isso oscila. Então, sempre faça essa análise. Entenda como é que tá. Tipo, olha, agora melhorou isso, então vou investir mais um pouquinho aqui, né? É bom que vocês tenham essa análise, tipo, semanal, quinzenal, ou todos os dias ali, que vocês deem pelo menos uma olhada para entender de onde que tá vindo os clientes, para você conseguir ter essa referência, tá? É bem importante que vocês façam essa análise. Essa é mais a parte da gestão, de otimizar e conseguir fazer uma boa gestão do negócio de vocês, tá? E por último, meninas, aqui, se vocês pretendem já inserir novos colaboradores, parceiros afiliados na operação de vocês, e se sim, por onde vocês pretendem começar? Ali, eu vou começar, vou testar mesmo os afiliados, eu vou testar mesmo os parceiros. Eu vou trazer 2 colaboradores mesmo fazendo um contrato de serviço. Então, assim, a gente dê esse direcionamento para a gente até conseguir também instruir com vocês sobre a questão de contrato, a parte burocrática, como contratar, como pagar, tudo direitinho, tá? E aqui a Lu preparou alguns insights, que ela também já deu uns spoilers,
Mas ela vai dar uma pincelada aqui antes da gente fechar. Como vocês já estão loucos para ir almoçar, né? Eu vou falar aqui uma parte bem rápida, mas para abrir um pouquinho mesmo ali a consciência de vocês. E conforme eu for falando, vocês já vão também anotando, já vão lembrando de algumas pessoas que vocês têm referência, tá? Então, a gente colocou aqui de alguns insights para essa parte de captação, de vocês terem mais braços, né? A gente costuma dizer que as ferramentas que a gente tem de captação são como se fossem portas da nossa loja, né? Então, eu tenho uma porta aqui de tráfego, eu tenho uma porta de SMS, eu tenho uma porta de WhatsApp, que é para onde meus clientes entram. Mas a gente também pode ter alguns outros braços que estão vendendo para a gente sem que a gente faça algum tipo de esforço inicial. E aí a gente tem aqui algumas sugestões para vocês, tá? Na parte de captação, captação de parcerias de vendas, como, por exemplo, lojistas, tá? Eu já fiz um trabalho bem legal aqui em loja de material de construção, tá? Era uma loja que vendia aquelas casas pré-montadas de madeira. E aí, a gente conversou com o dono, na verdade, eu tinha uma amiga que tinha contato já com o dono, a gente conversou com ela e tal. E aí, o que a gente fazia? Na verdade, a gente tinha essa parceria ali com a empresa, eles deixavam que as pessoas fizessem contato, mas o nosso contato principal era com os vendedores. Muitas vezes, a comissão que eu pagava para ele, quando eu fechava um INSS, por exemplo, era muito maior do que a comissão que ele recebia vendendo aquilo ali. Não sei se vocês conseguiram entender. Tipo assim, ele vendia um kit casa ali de 15 mil, eu pagava R$ 200 para ele, por exemplo, e ele recebia de comissão daquilo ali, tipo, R$ 90. Entendeu? Então, era vantagem para ele que ele recebesse, que ele oferecesse ali o INSS. E às vezes não era um velhinho aposentado que ia lá comprar o kit casa, era um neto, era um sobrinho, era alguém, entendeu? Mas não tinha todo o dinheiro para financiar. Às vezes tinha restrição no banco, alguma coisa nesse sentido, não tinha FGTS. Então, eles começavam a indicar bastante. Tá? Então, isso é bem legal que vocês façam e não se poupem, assim, sabe, em comissionar, porque a partir do momento que um recebe uma comissão, ele já se empolga, ele vende mais e ele influencia os outros também a vender, tá? Então, é muito legal você fazer isso com loja de material de construção, você deixa lá, de repente, um panfletinho, você já tem seu material de marketing ali já disponível. Você pode também fazer isso em consultórios odontológicos. Às vezes a pessoa quer colocar um aparelho nos dentes, né? E às vezes é caro, né? E tá 6, 7 mil. Então, ela pode, de repente, sacar o FGTS ou pode fazer um consignado. Clínicas de estéticas têm muito isso também, porque a pessoa quer fazer um procedimento um pouco maior, não tem todo o recurso. Então, vocês têm como deixar... Tem aquelas plaquinhas assim, onde vocês colocam a propaganda de vocês e o QR Code do WhatsApp. Aí, assim que a pessoa escaneia, ele já cai direto no WhatsApp com vocês, conversando já sobre aquele, né, que tá vindo já daquele parceiro. E aí você comissiona o parceiro ou comissiona ali a pessoa que está atendendo diretamente, tá? É bem legal isso. E a parte de contador, tá? Escritório de contabilidade, se vocês têm contato, é muito legal que vocês façam essa parceria. O escritório de contabilidade, ele muitas vezes tem a folha de pagamento de grandes empresas, que os donos não fazem, né? Às vezes o RH ali sempre tem que passar para o contador para ele verificar todos os valores. Então, o contador ele pode te abrir essas portas para que você vá nessas empresas, indústrias, lojas grandes ali, fábricas que tenham na região de vocês. Ele pode te indicar e você vai lá. Porque muitas vezes o dono da empresa, os funcionários sempre estão pedindo vale, sabe? Aquele negócio de pedir vale para... acabou meu salário, eu preciso de um vale de R$ 200, não sei o quê. Sabe? Tá sempre precisando. Quando ele tem a oportunidade de, ao invés de pedir um vale, fazer um saque da FGTS, às vezes ele saca um valor bem maior, né? A empresa não tem nada, nenhum vínculo ali, porque a empresa só está direcionando ele para um parceiro, né? E você pode ou não comissionar. Muitas vezes a empresa onde a pessoa trabalha, ele nem quer, se for uma empresa grande. Mas aí você pode comissionar o contador que te ajudou que te abriu as portas ali, tá? Então, esses meios de captação são bem legais para que vocês, de repente, pensem e em algum momento vocês começarem já a criar esse tipo de estratégia. Afiliados, que a gente costuma falar aqui, que são como se fosse o nosso clube ali de indicação, né? Que são pessoas ali que estão sempre atendendo, né, as indicações do cliente, que está tendo um destaque dentro daquelas indicações, que traz mais pessoas, que fala mais sobre o teu produto, e aí ele passa de não ser mais só uma pessoa que está dentro do clube de indicação, ele passa a ser um afiliado, onde você vai realmente comissionar ele em cima daquilo ali que ele traz, tá? Porque ele é uma pessoa que ele tem credibilidade dentro da cidade, ou dentro da empresa que ele trabalha, dentro com as pessoas ali que ele convive,
e então ele já está fazendo uma propaganda, ele está falando bem da tua empresa fora, né? Então ele já passou, já de ser só uma pessoa que indica e já está se tornando ali praticamente um afiliado da tua empresa, tá? Peraí, só um minutinho. Então é bem legal que vocês tenham essa visão. E vocês podem direcionar isso também dentro da equipe de vocês, tá? Se a equipe de vocês já vai ficar ligada. Quais são as pessoas que estão indicando mais? Quais são as pessoas que estão trazendo mais clientes? Que vocês estão conseguindo fechar? Que já traz, às vezes, o cliente pronto ali, já sabendo como é que funciona o FGTS, sabendo como é que funciona o consignado, a portabilidade, entendeu? Ele já é um cliente que ele já está ali na recorrência, já trazendo isso. E ele já não ganha mais R$ 50 a cada R$ 1.000 que você fecha. Ele já é um cliente que já ganha 1% em cima do valor que você fecha, entendeu? É isso. Então, também aumentar a influência de vocês na cidade. A gente colocou esse ponto que é bem legal, para que vocês tenham um pouco mais de reconhecimento e um pouco mais de presença na cidade. Eu sei que muitas moram em cidades pequenas e às vezes só tem a loja ali, né? A grande população às vezes não conhece, ou até conhece a loja, mas não sabe quem é o dono. Então, quando vocês começam, tipo assim, a fazer parte da sociedade daquela região, muda um pouquinho a figura. A empresa de vocês, ela se torna um pouco mais valorizada, ela se torna um pouco mais visada. Isso, você, se for no interior, é mais fácil você recorrer, tipo, ao fazer algumas ações de marketing, assim, né? Onde apareça com influencers, né? Nas redes sociais de vocês. As cidades que são maiores, as redes sociais ajudam muito, porque você faz videozinho ali da equipe, mostra como que é o trabalho, né? Faz vídeo da rotina do dia a dia, vai postando ali nos stories, você vai tendo você vai sendo um pouco mais conhecido, um pouco mais visada. O cliente, quando ele vai fechar uma negociação contigo, ou ele está ali em dúvida se vai ou não, ele vai perguntar se você tem alguma rede social, ou se ele quer saber de onde que você já encaminha ali os teus dados da tua rede social e ele já vai ver, olha, tem uma rede social, eles estão postando aqui, fizeram uma postagem ontem, então, com stories aqui, estou vendo a cara da pessoa, fui na loja, vi que essa loja aqui é essa mesma que existe, né? Ou olhei aqui no Google Maps e vi que realmente existe. Então, é importante que vocês tenham já esse posicionamento. Também vocês podem usar carro de som, panfletagem, colocar uma pessoa na frente da loja também fazendo panfletagem, convidando a pessoa para entrar. A gente até teve uma mentorada que a gente falou, né, amiga, que era um consultor externo, né? Que a gente disse. Que era um consultor externo, uma pessoa já com o uniforme já todo certinho, de camisa, né? Não era assim um panfletista ali que saía gritando com o nariz vermelho, a peruca de palhaço, né? Apesar de que em alguns lugares isso aí até funciona. Mas a gente diz sempre um consultor mesmo que já vai falando para a pessoa sobre aquilo ali. Você sabia que você pode sacar o seu FGTS mesmo estando trabalhando, né? E aí a pessoa, às vezes não dá muita bola, mas ele continua ali falando um pouco. Então, esse tipo de pessoa ali também que faz uma abordagem direta, que fala do produto, é bem legal. E também fazer participação em eventos na cidade, né? Isso é muito legal, eu já fiz muito isso, tá? Quando eu trabalhava na cooperativa, eu fiz muito isso. Quando chega no final de ano, tem tudo aquele mundo de associação, que tudo faz festa de final de ano, que quer brinde para sortear. Vocês vão nas associações, eu vou trabalhar a prefeitura. Então, agora eu vou procurar onde é que é a associação da prefeitura aqui de Florianópolis, e eu vou lá dentro da associação e vou conversar com eles. Se eles tiverem uma festa de final do ano, eu vou comprar aqui um liquidificador e vou dar para eles sortearem, entendeu? E aí você vai abrir um espaço lá, você vai se tornar, de repente, uma patrocinadora, né? Você vai estar ali se envolvendo junto com eles, você está se mostrando. De repente, se tiver aí algum clube de mães também, grupos religiosos, associações, tudo que vocês conseguirem se envolver. Essas ações sempre de captação é aquela coisa de sempre, né? Eu vou lá com a minha urna ali, vou fazer um sorteio de quem vai ganhar o liquidificador, todo mundo preenche aqui com seu nome, seu telefone, né? Me bota aqui na urna, eu sorteio o liquidificador e volto para casa com a caixinha ali com o meu mailing completo, higienizado, né? Ali você pode tirar clientes para governo, você pode, se eles levam a família, você vai tirar clientes para FGTS, entendeu? Vai tirar, de repente, se você tem Crediluz na tua região, pode ser clientes de Crediluz também, dependendo se está a energia na conta deles. Então, são muitas oportunidades que vocês vão ter nesses eventos, porque ali vocês vão estar captando clientes na região mesmo de vocês. Tinha outros 2 pontos ali que eu queria falar também.
muito na parte ali de parceiros, são corretores de imobiliária, tá? Tem muitos corretores, eu já fiz parceria com isso também, que dá muito certo, porque às vezes o casal vai comprar o apartamento e vai usar o FGTS só de um. E o outro ainda tem o FGTS ali disponível. Então, ele faz um saque aniversário para complementar. Eu já fiz muito isso. Tem o pai de uma coleguinha da minha filha, ele trabalha como corretor. Então, a gente, de vez em quando aparece um cliente, ele já me encaminha e a gente faz esse trabalho. Então, é bem legal. Corretores que são independentes e imobiliárias também, tá? Porque, às vezes, a pessoa quer alugar um apartamento e não tem aquele dinheiro para o calção, sabe? Que tem que dar um calção a um avalista. Então, pode fazer o saque do FGTS também. Você já deixa lá o seu panfleto na imobiliária, lá com a tua loja. Se a pessoa precisar de algum crédito para alugar, se precisar de algum crédito para comprar, você ajuda também a pessoa a fazer isso. E outro ponto também são os influencers. Se você tiver aí na sua região algum influencer que tenha um custo acessível para, de repente, ele fazer propaganda da tua empresa, é legal também que vocês façam esse tipo de divulgação, esse tipo de marketing, porque são pessoas que têm credibilidade, que têm um público fiel, que está seguindo, né, que está acompanhando. Então, acredita muito naquelas histórias ali, eles seguem muito isso. E o importante é que sempre quando você for fazer com influencer, que o influencer não faça apenas uma propaganda, mas e sim que ele conte ali uma historinha, né? Que é o que eles... É por isso que eles são influencers, porque eles sabem contar histórias. Então, que ele diga assim, olha, fulano estava precisando de dinheiro para fazer não sei o quê, eu indiquei fulano de tal e conseguiu sacar o FGTS e ele conseguiu resolver. Tipo, eu tinha uma amiga que estava desempregada e queria fazer um curso de manicure, mas não tinha dinheiro. Aí eu falei para ela da Poli, e aí ela pegou e ligou para a Poli ajudou ela a sacar o FGTS, ela conseguiu pegar o dinheiro e fazer o curso, hoje já montou o estúdio, está ganhando dinheiro, está bem, está faturando, entendeu? Então, nesse tipo de contexto ali, é legal que eles tragam que vocês tenham essa solução para as pessoas. Tá? Então, esses são alguns insights assim que a gente tem de que vocês abram um pouco mais, tenham mais capilaridade assim, né? Dentro da empresa de vocês e que esteja sempre entrando cliente. E, claro, todas essas pessoas, elas recebem algum tipo de remuneração. Alguns, quando são prestadores de serviço, tipo corretor, dentista, coisa assim, as pessoas nem querem muito, porque eles só querem que o cliente compre deles mesmo, entendeu? Mas é bom vocês terem essa sensibilidade de saber quando oferecer alguma remuneração. Sempre ofereça, mas se a pessoa não quiser, né? Você acaba, de repente, trazendo, vou te mandar, então, depois um presente. Enfim, você vê ali a forma que você consegue fazer de agradecimento, tá? Mas essas são algumas oportunidades que a gente identifica que são bem legais para que vocês trabalhem dentro da empresa. Falo rápido, né? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma outra colocação? Tá. Então, a gente colocou aqui, que a gente tinha também programado, de falar um pouquinho sobre colaboradores CLT e colaboradores home. Né? A gente elencou aqui algumas vantagens e desvantagens. Amiga, ficou fora ali o negócio. Não, tá dentro. Bom, tá aqui, o outro contrato ali de 3 meses ficou mais puladinho. Mas o que a gente entende que é uma vantagem ter o CLT, tá? O CLT, a gente sempre fala muito que é importante que vocês façam contratos iniciais de 3 meses, que são 45 dias mais 45 dias. E que nesse tempo vocês façam ali, vocês consigam mensurar se aquele colaborador, ele realmente está dentro da cultura, se ele realmente está inserido dentro daquilo que vocês procuram, se vai dar bom ou se vai dar ruim. Vocês têm sempre 3 meses para fazer um teste. Isso do CLT é muito bom, porque você consegue ter esse teste, tá? A folha de pagamento também é previsível, porque você tem ali o número de funcionários, você já sabe quanto que você vai ter que pagar. E as pessoas, elas aceitam com um pouco mais de naturalidade também quando é CLT do que o modelo que é home, tá? O que a gente elencou ali como desvantagens logicamente, os encargos trabalhistas, né, que são gigantescos dentro do nosso país, e a possibilidade de ação judicial, que hoje eu acredito que é o nosso maior medo, né? Todo mundo que quer contratar funcionário tem muito medo disso. Então, esse acredito que seja uma das maiores desvantagens do nosso CLT. E aí, em contrapartida, também tem o home, né? Quais são as vantagens da gente ter a galera home? As vantagens são porque você consegue ter
um pagamento de acordo com o que a pessoa produzir, então você já tem ali menos despesa, né? Você só vai pagar em cima daquilo que ela realmente produziu. Ele tem um horário mais flexível, então muitas vezes, dependendo do tipo de convênio que você atende, se o teu cliente ele responde mais no final do dia, ele vai conseguir atender, então vai conseguir fechar mais negócios, ele também tem essa flexibilidade, tá? E depois a gente acrescenta esses pontos ali. E quais são as vantagens e desvantagens de quem é home, né? Então, uma das principais vantagens é essa, que ele consegue ter o atendimento flexível, atende no horário que o cliente está, às vezes, pedindo, e que você consegue pagar só em cima daquilo que ele produziu. E as desvantagens? Porque trabalhar quem tem funcionário home sabe que também tem desvantagem, né? Então, as desvantagens que a gente elencou é porque, assim, você tem que ter um acompanhamento muito próximo dele, que foi o que a gente estava conversando ali com a Polly, né? Sempre estar atento ao que ele está respondendo, ao que ele está fazendo, como que está a produção dele, e também ter essa análise de que se ele trabalhava antes na loja, ele tinha uma produção X, agora em casa ele tem que manter, porque ele tem que ter uma rotina de trabalho, ele tem que estar ali dentro do processo ainda, né? Então, esse acompanhamento, para quem trabalha com equipe home, tem que ser bem próximo, tá? Para poder alinhar certinho tudo ali que precisa com eles. Deixa eu só botar aqui, amiga, o que foi que eu tinha botado mais um ponto. E também, o que outro ponto que seria uma desvantagem é porque, assim, quando ele é seletista, quando ele é home office, que ele trabalha por conta, vocês também têm que entender que você está ali formando um profissional, né? Você está dando as ferramentas ali para um profissional, você está ensinando ele a atender, você está ensinando sua metodologia, e que também pode chegar num ponto onde ele entenda que ele já consegue trabalhar sozinho e ele também não precisa mais da sua empresa. Então, ele encerra o contrato contigo e vai trabalhar sozinho, né? Isso a gente vê muito acontecendo. Então, a gente entende que esse também seria um ponto negativo, mas é mais porque ele é o crescimento dele. Às vezes a gente tem um bom profissional que acaba saindo em função disso. Então, a gente trouxe aqui essa análise para que vocês entendam dentro do perfil da empresa de vocês, dentro daquilo que vocês querem, né? Qual que seria o ideal? Porque também não precisa ficar, tipo assim, porque todo mundo agora está contratando home, então eu vou contratar também uma galera home. Mas às vezes você mesmo não tem aquela disciplina de estar acompanhando, você também não sabe como orientar eles a trabalhar no home, você não tem ainda ferramentas para isso, você não sabe como é que funciona o processo. Então você tem que saber se dentro da tua gestão você também vai conseguir se adaptar a esse modelo, tá? Que tem gente que não consegue, que prefere que tenha loja, que tem que ficar ali vendo o que as pessoas estão fazendo, tem que ficar monitorando nas câmeras, tem que ficar orientando, né? E é o seu perfil, e funciona, dá certo, está tudo bem, né? Mas se você, de repente, acha que, não, eu quero trabalhar de uma forma diferente, eu quero entender como é que isso funciona, faça testes. Contrata uma pessoa, testa esse modelo. Não deu certo por enquanto, vai, testa de novo, tenta mudar, chama a pessoa, conversa, busca orientação, conversa com a gente, e vai tentando se adaptar, tá? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, Lê, se quiser acrescentar alguma coisa também nessa parte de home. Não, acho que o É isso. essencial foi. E sempre assim, só para não ver como vai perguntar, eu acho que no Só final, para dizer que não vou falar nada, eu vou falar, né? acho que no final tudo é relacionamento, né? O É. que evita riscos. Isso é para cliente, isso é para parceiro, para colaborador, é relacionamento. É a gente saber, de fato, manter um bom relacionamento. Por mais que existem exceções, as pessoas mal intencionadas, os mau caráter, que aparecem ali para poder tirar vantagem, de colocar na justiça, enfim. Mas eu acredito que isso sempre acontece quando a gente desconsidera alguns pontos fortes, passa por cima daquele caráter que a gente já identificou que é duvidoso, porque vende muito, porque produz muito, a gente vai relevando, pensando na produção e depois tem um problema futuro. Quando a gente está com a sensibilidade ativa para entender qual que é a vibe daquela pessoa, a gente consegue cortar o mal pela raiz e evitar esse tipo de problema. Então, sempre tem um olhar sensível com relação à conduta, caráter da pessoa, independente da competência dela como profissional. Acho que é isso que evita muitos problemas, né, com relação a pessoas no dia a dia.
O caráter é o que diz tudo, né? Se ele não te disse ali no primeiro momento, dentro, você dá um tempinho ali que logo aparece. Acho que é isso, né? Acho que é. O que vocês acharam, meninas? Ajudou? Vocês agora estão nervosas porque tem dever de casa? Como que está a expectativa? Acredito que tá abrindo, a gente está conseguindo ajudar vocês a se alinharem. É muita informação, vou precisar digerir, meia-noite eu volto. É mais ou menos isso, porque tá assim, ó, um É. monte de coisas aqui rodando, sabe? Aí eu penso assim, por onde que eu vou começar? Tem que ser pelo começo, não tem jeito de ir atropelando as coisas, né? É isso Mas aí. assim, muitas ideias mesmo bacanas que às vezes assim tá ao nosso alcance e a gente não havia dispersado ainda para isso. É. E se planejem, tá? Não queiram executar tudo de uma vez só. Façam aos poucos, vejam o que é prioridade. Às vezes, modificando uma coisa, modifica todas as outras juntas. Assim, deixem um tempinho, tipo assim, olha, tal dia eu vou pensar no que eu vou fazer sobre isso, entendeu? Peguem um momento para vocês planejarem mesmo, criarem uma estratégia. Ah, eu vou pegar uma relação aqui de todos os contadores que tem aqui na minha região para tentar fazer contato com eles. Como a minha loja às vezes tem menos movimento à tarde, então quarta-feira à tarde, às 2 horas, eu vou parar e eu vou pegar isso e vou me dedicar a fazer isso. Porque às vezes um movimento só que você faz já vai gerar uma ação bem legal, entendeu? E aí vocês já vão conseguir ver o retorno, e isso vai motivar vocês a fazerem as outras também. E vocês podem, para poder organizar todo esse turbilhão de informação, faz uma planilha com tarefas, né? Igual eu e a Lu, nós temos uma em comum. Onde a gente coloca qual é a tarefa, se aquilo ali é uma prioridade, ou se a gente tem tempo para executar, e quando a gente fez, se está feito ou se está para fazer. Então ali você consegue alinhar todas as ideias, todas as ideias que vocês têm, vocês vão colocando ali, preciso comprar um número fixo, preciso monitorar o WhatsApp do meu operador, eu preciso pesquisar as influências da minha cidade. Vão colocando tudo ali, para não perder nenhuma ideia. Colocou tudo, vocês vão lá e alinham. Vou começar por onde? Eu acho que isso aqui vou começar pelo fácil ou pelo difícil? Vou começar pelo fácil. E aí vocês vão colocando ali, já pesquisei, já sei quanto custa, já contratei. Do lado, vocês vão colocando a sua observação. Então, ali você já consegue ter uma visão ampla sobre se tem muita coisa para fazer, se não tem, se já fez bastante coisa, se já fez alguma coisa, e aí vai ficando mais suave para vocês conseguirem executar, porque senão vocês ficam preocupados em gravar tudo que tem de oportunidade e depois por onde começar. Quando a gente transfere e depois vai dando vai enumerando por onde eu vou começar, aí já fica mais fácil de executar. É que só a gente entende que é só colocar em ordem. Toda vez que vocês colocam um feito lá, já gera um alívio para poder ir para o próximo passo. E até os insights também que vocês tenham, por exemplo, assim, disso que a gente falou agora, eu quero, que legal isso. Mas às vezes anota num caderno e depois você não revisita aquilo dali. Aí aquela ideia que foi muito legal, que poderia dar uma alavancada no negócio de vocês, ficou ali escrito e vocês não voltaram. Então, de repente, tendo essa planilha ali, vocês vão colocar um momento, vocês vão ter que colocar isso na agenda para poder fazer, né? Outra Então, coisa é que eu legal. acho que é interessante, que eu faço muito, quando eu estou assistindo ali o vídeo, por exemplo, de alguma aula específica, eu sempre marco o tempo de algum ponto que eu acho que é importante. E aí eu paro um dia só para ouvir. Lógico que eu acelero o vídeo, que eu escuto tudo acelerado, vocês já sabem, né? Então eu acelero o vídeo, ou então eu coloco justamente naquele ponto. Eu entrei aqui, eu sei que na hora, 1 hora e 2 minutos da gravação, falou algo que eu preciso ouvir novamente para poder reestudar e aplicar. Aí vocês tiram um sábado, um domingo, algum dia à noite, vai lá, abre aquele vídeo naquele tempo, ouve de novo e desenha aquele modelo que vocês precisam. Acho que isso funciona muito, porque quando a gente está aqui, a gente está focado em tanta coisa, e a gente não consegue se concentrar em quais são os pontos. Então, quando a gente, de repente, não querer ficar escrevendo tudo, depois ter que voltar, e aí perde aqui, quando estava escrevendo, já foi falar de uma outra coisa, a gente fica com a mente embaralhada. Então, o que que eu faço? Eu escrevo só o tempo. E aí eu consigo voltar naqueles pontos mais tranquila e focar naquilo que foi mais relevante para mim. Aí vai ficando tudo mais leve, é tipo uma trilha de aprendizagem mesmo para. É porque assim,
Eu, pelo menos, fiquei muito tempo sem ter que fazer esse estudo recorrente. Hoje, eu percebo que a demanda do mercado está cada vez mais apertada. Todo dia eu preciso parar para entender alguma coisa nova. Só que isso não era normal há 2 anos atrás. A gente parava para poder estudar alguma coisa de 3 em 3, de 6 em 6 meses. Agora não, todo dia tem alguma coisa nova que a gente precisa entender. Então, se a gente conseguir organizar isso, não fica poluído de informação. Porque aqui nós somos 8, né? Eu acredito que não foi tudo 100% relevante para todas, mas eu acredito que pelo menos 20% para cada um é um ponto que já vai dar um salto gigantesco dentro da operação. Então, quando vocês ouvirem algo que vocês entendem que o cérebro dá um sinal, que é aquilo que vocês precisam, vocês anotem um tempo, e depois já vocês continuam acompanhando aqui, aí tira um dia na semana para poder ir lá, voltar, na aula 3 no tempo 50 minutos. Vocês vão lá naquele pontinho, ovo de novo e desenha. Aí flui, fica leve, acreditem, fica leve. Então, meninas, eu acho que é isso. Vou mandar o mapa mental lá, a Lu já vou salvar a aula aqui para vocês conseguirem rever, tá? E tentem trazer essas respostas, tá? Para a gente poder conseguir desenhar esse negócio, colocar data, colocar prazo de execução, colocar contratação para quem já tiver que contratar a ferramenta ou alguém novo, para a gente já começar a mexer os pauzinhos para aproveitar que no final do mês a gente tem um pouco mais de tempo para que a gente já vire o mês com uma operação totalmente diferente do que a gente está tendo no dia de hoje, mesmo que não seja com uma estrutura de pessoas e ferramenta, mas através de um novo modelo, de um novo fluxo que vai gerar uma recorrência de rentabilidade mais positiva para vocês, tá bom? Tá todo mundo com a cabeça, meu Deus, o que a gente faz? Mas calma, respira, almoça, que vai. Eu acho que tá igual aquele bonequinho do WhatsApp, assim, que tem a cabecinha explodindo, assim, A com umas gente vê, a fumacinhas. gente vê, a gente vê, a gente vê isso, é visível. Mas isso é bom, hein, gente? Isso é bom. Não percam isso, entendeu? Vocês estão saindo da onde vocês estavam e agora buscando um caminho para ir para um outro lugar. Então, realmente coloquem isso em prática, anotem, vão aplicando aos poucos, vão fazendo uma análise, vão adaptando isso que a gente fala à realidade de vocês, que vai dar certo com certeza, tá? Se precisarem de alguma ajuda, nos chamem também, coloquem ali no grupo, se tiverem alguma dificuldade, mas entrem em movimento nesse processo, tá? Não esperem, às vezes, uma coisa bem errada que eu já fiz muito. Ah, não, eu quero assistir tudo para depois eu começar a botar em prática. Não faça isso. Vai indo aos poucos e vai construindo, porque você vai precisar dessa prática para, de repente, tirar dúvida na próxima aula, para a gente dar um próximo passo e continuar. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, bom almoço, bom dia de trabalho e até Beijo. amanhã.